a melhor forma da gente moldar o nosso futuro é escolher as pessoas que estão perto da gente, né? Cada pessoa foi importante, né, nessa conexão, nessa construção da Sem dúvida. hoje, cada um deixou um pouquinho desse legado. Acredita sempre dá certo, nunca vai dar errado. Boa. Nunca vi dar errado. Acho que isso é o... Tem que acreditar, acho que a gente tem que acreditar, o teu sonho é esse. Às vezes a gente vê lá o cara, um CEO, de grande diretor, enfim, não imagina o lado humano que você precisa ter, a força, o que você tá passando por ali. Nunca vi dar errado quando você tem atitude, parte de você querer que isso aconteça. E nunca vi dar errado se você tiver pessoas próximas, boas, com você e você não quis fazer sozinho. Olá pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos ao segundo episódio da 23ª temporada do Conexão, né? Eu já recebi alguns feedbacks de vocês que a galera aprendeu muito, já tem gente que fez corte para dar treinamento, estão aproveitando muito a inspiração desses grandes executivos que passaram por aqui. E hoje, não diferente, 2 convidados especiais feras e um outro co-host novamente comigo aqui, que é um dos... Aqui é quase um dos fundadores, né? Começar a botar a plaquinha da galera que começou aqui com a gente, né? Me ajudando nesse super bate-papo aí, que ainda mais que ele tá bem, voltou de férias há pouco tempo. Então tá prontinho para fazer pergunta para esses nossos convidados aí especiais. Então vamos lá, antes de começar as perguntas, para não esquecer, já sigam o canal, já começaram a assistir, já aperta aí para poder seguir o canal. Já pode, aperta lá o tal do sininho para vocês poderem, quando tiver corte, vídeos novos, vocês receberem, que vai ser muito vídeo legal aqui. Já aproveitando que tá no início, já pode antecipar, dar o like aí, já que vai ser bom pra caramba. Já compartilha com os amigos, mas pra mim o mais importante pra vocês que estão assistindo, comentem se eles estiverem escondendo alguma coisa. Olha, eles esconderam isso, não falaram disso. Me comenta aí pra poder ver se a gente tem algum segredo passando por aí, tá? Então seja super bem-vindo, se preparem pra muita inspiração com a história desses 3 feras que estão aqui. E antes de falar dos 3 feras, como eu sempre faço no início, agradecer os nossos apoiadores. Então vocês sabem que todos os apoiadores são empresas que ou eu contratei ou algum amigo de confiança contratou, porque estamos no ambiente de falar das pessoas físicas, um ambiente de confiança, e para estar junto nesse ambiente tem que ser empresas de confiança que estejam apoiando, que trabalham, porque no final das contas, contratar um parceiro está muito ligado à nossa pessoal, né? Porque eu quero entregar um bom resultado e seguir minha carreira e ser promovido. Então imagina você contrata um parceiro e dá merda, você ainda pode perder teu emprego por causa disso. Tem que ser um ambiente de confiança. Então obrigado aos parceiros. Primeiros patrocinadores dessa temporada, a Motiva, uma das principais empresas de relacionamento comercial aí do país. Então a empresa está há mais de 20 anos com a Claro como parceiro de vendas, então imagina já o que é. A Use Space, esse espaço super bacana que a gente está gravando. Vocês lembram quando a gente estava... Eu não lembro que era até a 18ª temporada, 19ª, a gente estava num outro estúdio, a gente veio para cá agora fazer diferente. São mais de 60 cenários. Aqui em São Paulo, algumas pessoas me perguntam, eu tô no Rio, mas aqui em São Paulo, próximo de metrô, prédio com estacionamento, super incrível. E a parceira do Conexão tem desconto, tá? Se vocês jogaram lá e falaram que viram no Conexão. Obrigado ao Uso Digital. E os apoiadores dessa temporada. A gente tá chique, um dos apoiadores é a Sync Solution com a Live Person. Então a Sync Solution, até conhecer hoje um dos sócios estão aqui, um dos principais integradores de tecnologia do país. Então tem soluções próprias de parceiro, mas junto com a Live Person, que é a maior empresa uma plataforma de atendimento assíncrono do mundo. Eu costumo falar que quer apresentar uma empresa? Mais de 20 mil clientes B2B no mundo. Então, pô, então já dá para vocês terem uma noção de quem é a empresa. A empresa criou o WebChat, né? O fundador não existia. Então, obrigado aí a Cinco e Live Person. A Bidu tá com a gente desde a primeira temporada, então a maior empresa, a maior plataforma de Employee Experience da América Latina. 500 mil usuários mês, obrigado aí desde a primeira temporada. Vilno da Cliente SA apoiando a gente, obrigado Vilno. Desde a primeira temporada também. A Lint2Go, que é uma startup que vem crescendo aí, dobrando de tamanho aí todos os anos, de data analytics. Então você pensa de speech, text, analytics, trazer voz do cliente, mas para mim o mais importante, que é o tema de financeiramente viável, né? Que antigamente tinha um monte de solução bacana que a gente queria implementar, mas a gente não tinha custo. Então uma empresa nacional que está arrebentando, obrigado a Lint2Go. E a Hypesoft, que é uma empresa de hunt de profissionais de tecnologia, outsourcing de TI até fábrica, que também é uma outra startup nacional que está arrebentando no mundo, que é, eu preciso fazer um projeto, eu não quero contratar profissionais de TI, quero só fazer uma squad, eu preciso contratar, eu estou com dificuldade de contratação, eles vão lá e tem um projeto bacana. Obrigado, nossos apoiadores dessa temporada. Esqueci de alguém? Não, né? Então vamos lá, turma da Podspace, Emily na produção, vamos lá arrebentar aqui agora com nossos amigos, convidados. Primeiro, irmão, queria agradecer novamente, obrigado por você estar aqui junto com a gente, Fábio, é sempre uma honra aqui
bons insights, boas perguntas, mas o Fábio, que é uma inspiração pra gente aí, executivo do ano no Brasil, tá chique aqui, um cara super premiado junto com a gente. Eu que bom ter aqui de novo, irmão. Obrigado novamente pelo convite, pela oportunidade. Vai ser um prazer aqui entrevistar 2 grandes executivos do mercado. Obrigado. Boa, boa. Ó, e quem quer saber, pô, e o Fábio? Não, quero saber superpoder dele, segredo dele, então joga lá, Fábio Bittencourt, Conexão, vai aparecer os vídeos que ele já participou. Segunda temporada, episódio 10. Boa, aí já coloca, aí já faz, segundo. Mas participou das vezes, ele falou algumas outras coisas também. Se jogar lá, você dá pra maratonar. Quero maratonar o Fábio. Tem bastante coisa aí. Bem, cá, meus amigos, vamos lá então, vamos para os nossos convidados. Primeiro, aqui no início eu sempre gosto de agradecer por 2 motivos, tá? Primeiro pela, óbvio, agenda executiva, vocês conseguirem encaixar, obrigado, encaixarem a agenda de vocês para estar aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento para inspirar as pessoas. Mas o que eu mais gosto de agradecer é por vocês terem topado compartilhar um pouquinho de quem são vocês, a vida de vocês, para inspirar outras pessoas. Porque eu sempre repito aqui, é muito normal, chama aqui não, participa no evento para falar da sua empresa, de tendência de mercado, de tecnologia, seja o que for, mas falar um pouquinho de vocês, da tua história de vida para inspirar outras pessoas. Então, super obrigado pela generosidade de vocês. Acho que vai ser incrível esse bate-papo aqui. E para começar, é o seguinte. A gente sabe aqui, quem acompanha já sabe, a gente vai fazer rápido aqui uma rodada de LinkedIn só. Quem são vocês? Como vocês costumam aí no mundo corporativo se apresentar? Só para a galera vincular, lembrar. Ih, é aquele cara. Ih, é ele que vocês vão descobrir agora, arrancando o sobrenome empresarial, vocês descobrir quem são essas pessoas. Mas, Joãozinho, super obrigado por vocês terem topado. Vai ser top esse bate-papo aqui. Quem vai primeiro? Começo. O meu prazer, assim, é ótimo a gente poder estar nesse momento aqui, falar de coisas pessoais, né? Não sei, assim, às vezes é difícil da gente sair do dia a dia, de falar de trabalho, de falar de IA, de falar de tudo que a gente tem que falar. Verdade. Metade a gente fala IA. É verdade. Sim. Mas pra mim é muito gratificante poder contar um pouquinho dessa história, estar esse momento aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. LinkedIn, Guilherme Pereira Silva. No Instagram, Gui do PS. Legal. Respondendo de algumas perguntas. E tudo, mas pode seguir. É um prazer pra gente poder tocar. Se quiser mandar mensagem, tá à disposição também para conversar. Boa. E o Gui hoje lá é o CEO do Grupo Elo, né? Boa. Isso. Legal. Então, e aí, ó, pra quem tá assistindo o Grupo Elo, ó, vocês vão descobrir um pouquinho do CEO de vocês, hein? Top. Não, e o Grupo Elo também, uma mega empresa que eu tive o prazer lá de conhecer bem da minha época executiva. Top. E aí, meu amigo, conseguimos também, né? Aí, ó, liberaram. Agradeço aí a presença, agradeço o convite. Meu nome é Ben Sion. Um lado do LinkedIn bom que colocou meu nome não deve aparecer 2. Não precisa ser sobrenome, mas é B. Waxman em todas as redes sociais, é B. Waxman. Waxman. Também não deve ter outro. Também não deve ter outro. É um nome polonês, que era o nome do meu avô. Contando um pouco da minha pessoa. Ben Sion, na realidade, em hebraico, quer dizer Ben é filho, e Sion é onde é Israel. Então é filho de Israel. Legal. Waxman, Vax é cera, e Man é homem de cera. Aí eu fico brincando que eu me apresento como filho de Israel, homem de cera. Filho de Israel, homem de cera. Boa, já tem uma história boa aí. Boa, legal. E eu sou o responsável comercial pela Cinco Solutions, sendo que já passei por outras empresas do grupo também. Depois, no caminho, a gente vai falando um pouquinho mais. Boa. Mas hoje eu sou sócio da Cinco Solutions, mas eu sou responsável comercial. Boa. Então, beleza. Menção da Cinco, da Vai, de várias outras empresas e o Gui da Elo, enfim, de várias outras empresas também, ela sócio. Vamos lá, vamos começar a parte boa agora. Tu vai querer fazer a primeira ou eu faço a primeira? Não, a primeira é sua, tradicional. Primeira é minha? Não, então, vamos lá. Antes da primeira, eu aprendi aí ao longo que a gente tem uma informação importante que vocês têm que sempre falar. Já adiantaram um pouquinho, mas vamos falar. Por quê? Porque quem está assistindo não são as pessoas só do mundo corporativo. Então, estão assistindo lá familiares, amigos e por aí vai. Então, vamos lá, apelidos. Mas apelidos, aqueles que marcaram, que viraram nomes, né? Assim, imagina que se for alguém da família esteja assistindo, vai chamar de Guilherme de Ben Sion, não? Como é que ele chama? Se for alguém da faculdade estiver assistindo, se for alguém da escola, quinta série A ou quinta série B, ou quinta série C tarde, que eu descobri que tem a C tarde ainda também, que era o nome. Não, aqui a gente fala assim, apelido a gente teve ao longo da vida de zoação e tudo, mas sabe que tem aqueles que se chamou, tu fala assim, na rua, alguém chamou, é alguém da minha faculdade. E esse aqui é alguém da minha família. Aqueles que conectam, que virou nome para determinados grupos. Só pra galera saber aqui, você fala assim, Guilherme, nego nem sabe quem é, mas fala, esse aqui, agora eu lembrei quem é. E aí? Tem alguns não editáveis, né? Assim, não vai poder contar, mas assim, família Gui, Guilherme. Não, é família Gui ou porque é São Paulo? Porque São Paulo o pessoal corta tudo, né? Eu sou mineiro, né? Então a família é muito Gui, né? De todo mundo.
Já teve Guido também, enfim. Mas Guido ainda chama Guido? Tem Guido, tem uma parte que fala Guido, mas a maioria é Gui Guido. de família, assim. Eu trabalho muito Guilherme Gui também. Aham. Pereira também, algumas pessoas usam meu sobrenome. Na Usa. família tem um pouquinho disso também. Aí tem alguns possíveis de falar. Pode falar. Na infância, né, eu sempre joguei muito futebol, sempre fui Aham. apaixonado com isso, então me chamavam de Raí na época. Raí? Raí. Mas Raí do jogador? Jogador. Pô, mas tu jogava igual Raí? Não. É bom melhor. Cara. Um pouco. Melhor. Melhor. Boa. Não perderia aquele gol que ele teve um cruzamento, assim, na véspera da Copa, que ele chutou por cima. Ah, boa. Não tem. Não tem. Boa. Aí, bom, tem que pegar um piorzinho, né? Teve Bart também na época de colégio, assim, o pessoal vai lembrar. Ah, boa. Mas se você tiver com o pessoal da escola, o pessoal ainda fala, chama o Bart, que não sei o que. Ah, isso que conecta com as pessoas, né? Um pouquinho. E Raí também, se tiver gente da infância. Da rua. Da rua. Da onde minha mãe morava ali, que a gente jogava muita bola na rua mesmo, pé no chão. Aqui em São Paulo, se tiver alguém aqui chamar Raí, tu já sabe, putz, deve ser onde é que eu morava, isso. Sim. Que acho que quando a gente fala isso, que eles têm os nomes. Porque, de novo, apelido a gente tem a vida toda até. Mas tem os nomes que você consegue logo. Não sei se a palavra é bem sentimento, mas a lembrança, né? Pô, isso aqui eu sei que é da rua, isso aqui eu sei que é da escola. Então, Bart, ó, pra quem tá assistindo, Bart, Raí. da escola, Raí do futebol, Gui família, e Gui. Pereira também usa. Boa. Então é ele que tá aqui com a gente, vocês vão descobrir esse segredo. Desse eu tinha alguém. É interessante, eu tenho um nome complicado, nunca tive muito apelido. É porque geralmente não é. É o cara que cria um apelido pra fazer, mas me chamava muito na época de trabalho de Bentzi. Bentzi. Bentzi é um nome, como Benzion é um nome muito em Israel tem bastante, Bentzi acaba virando o apelido de quem chama Benzion. Ah, tá bom. Então o pessoal que vinha, quando eu trabalhei na Nice, vinha de lá, começou a me chamar de Bentzi, aí virou... Bentzi. Todo mundo me chama de Bentzi, no escritório me chama de Bentzi. Tem funcionários mesmo que me chamam de Chefo. Chefo. Eu tô ouvindo, eu ouço o Chefo, já sabe da onde... Já sei que é comigo. E de faculdade, a escola... É bem, Não, brincadeira, né? É bem... Não, depende. Quando está tudo bem... Não, depende de qual momento. Quando está bem, quando não está bem, fala Benzion, Waxman. Aí vem o nome e sobrenome, né? E na escola eu nunca tive muito apelido, nunca tive... Não dá nenhum nome, não. É porque é normal isso, cara. Porque assim, o Wellington também na época não era normal, não tinha. Assim, cara, todo mundo tinha apelido, eu ficava puto que não tinha apelido. Porque era natural. Quando eu falo da infância. Era um bullying não ter um apelido. Era não ter, porque quando você tem um nome muito diferente, já não tem. Quer dizer, o que eu tinha era assim, até hoje, nem eu era o caçula da família, né? Então, assim, de mais novo, né? Então, se alguém falar nem, eu já sei que é ou família ou era da onde eu morava, porque, de novo, até hoje tem gente que não deve nem saber meu nome, mas que era mais novo também, não era, assim, não tinha muita graça, o mais novo era isso, né? Mas nome diferente normalmente dificulta, né, fazer os apelidos, né? O lado bom é que quando você fala, a pessoa lembra de você, porque não vai... Conhece o Benzion? Conheço. Não tinha muita opção, né? Quem tá assistindo bem só tinha ele, eu lembrei que era ele. Essa é a história da minha esposa. Quando eu comecei a namorar com ela foi contar pra prima que tava namorando, pra prima e pro marido da prima que tava namorando com o Benzion. Aí o marido dela falou assim: é meu primo. E não sabia sobrenome, não sabia nada. Não sabia nada, já sabia. E era meu primo de segundo grau. Então a prima dela de primeiro grau casou com meu primo de segundo. Eles não sabiam de nada. Ela foi contar. E é um nome que já acaba ficando. Não sei. Vai ter outro. Boa. Então fica mais fácil. Boa. Então vamos lá. Então já sabem quem estão assistindo aqui. Então Benzion, todo mundo já conhece, não? Então tem o Guido Pereira. Raí, que jogava melhor do que e o Bart. Então assim, vou pela padrão, então, para depois o Fábio mandar mais boas, porque assim, hoje grandes executivos no mundo de tecnologia, no mundo de BPO e tecnologia também, CX, mas o que é antigamente as pessoas falam assim, eu tenho que acertar de primeira, né? Que eu queria ser como crescer, eu vou pegar, vou entrar na empresa, vou ficar na mesma empresa, vou me aposentar na mesma empresa, e acho que o mundo mudou muito. Se a gente for olhar para trás, as nossas profissões hoje provavelmente não existiam lá atrás. Sim. Então, quando vocês lembram um pouquinho assim da origem de vocês, o que eu queria ser quando crescer? O que você gostava de brincar e falar assim, além de jogador de futebol, né, para quem tem jeito, o que vocês imaginavam assim, o que eu queria ser quando crescer? E se vocês lembram da primeira recompensa que vocês tiveram, primeiro dinheirinho. Porque a primeira coisa que faz aquela coisa assim,
eu recebi porque eu fiz por merecer, não foi porque meu pai, minha mãe ou alguém me deu, né? Sim. E o que eu ia ser quando eu cresci? Se vocês lembram, assim, da primeira recompensa, a primeira coisa que vocês fizeram que ganharam o primeiro dinheirinho ou a primeira troca, enfim, que foi algo que vocês fizeram pra receber em troca. Cara, me marcou muito, assim, até hoje minha mãe tem, como meu primeiro salário, foi próximo de Dia das Mães, alguma coisa assim, eu dei um presente pra ela, um perfume que vinha com a bonequinha, e ela tem isso guardado. Oh, que maneiro! Isso, toda vez que a gente fala, ela lembra com orgulho, Sim. com muito carinho, né, de toda dessa situação que aconteceu. Então é um negócio que eu guardo muito pra mim, assim, do que eu lembro, que eu gastei, eu tenho certeza que foi. Foi comprando isso pra ela. Tem isso, obviamente teve sair, beber, fazer mas o que marcou mesmo foi esse presente que eu dei pra ela, e isso me marca. Mas não precisava nem ser de salário, você lembra de alguma coisa? Porque teve gente aqui que pegava a caneta de um amigo, aí outro queria, não, deixa eu te vender aqui, e eu ganho dinheiro, já fazia dropshipping, já com 10 anos de idade fazendo dropshipping. É porque eu não gosto de falar de idade, é o seguinte, já teve primeira promoção aos 13, teve primeiro investimento aos 9, já teve venda que faz bolinho da avó que fazia e vendia na escola, já teve de tudo aqui, então já não falo de idade, né? Mas isso aí você lembra o quê? Quantos anos mais ou menos você não... Foi 18 anos. Ah, já era trabalho. Já começando com... Mas na época de escola não tinha um... Ó, se eu jogar no teu time, me paga um lanche que eu jogo no teu time se eu jogo bem, né? Não teve isso financeiramente falando, não. Né? Assim, falando de sonho, eu sempre tive muito essa vontade de ser jogador de futebol quando era criança. Eu cheguei a jogar no Cruzeiro, cheguei a jogar no Vila Nova, lá em Nova Lima, ia pra Nova Lima treinar, enfim, tinha muito esse desejo. Obviamente, com o plano B, minha família nunca... Assim, sempre me deu a condição de fazer, mas nunca me incentivava muito, enfim. E meu pai era empresário na época, então no início eu vislumbrava seguir talvez a empresa dele e tal, e no meio do caminho surgiu o ser operador de atendimento. Na verdade, antes disso, eu fiz um curso técnico de turismo no Cefet, e aí o Cefet teve uma parceria com a Telemar, e a gente fazia o atendimento Disque Turismo lá na Telemar. Pegava informação. Hoje em dia a gente vai cinema e teatro. Antigamente tinha que ligar para lá e a gente prestava informação. Horário de cinema, teatro, o que tinha de festa, onde podia sair, programação de barzinho. Aí tinha uma parte legal, né? Que é ligar para os barzinhos e pegar programação. E a gente era convidado e ganhava. Se me indicar o meu bar, tem isso. Legal. Exatamente. Então tinha esse papel. Obviamente entrei nisso como um estágio do turismo. Nunca imaginei que a gente ia seguir nessa carreira e fazer o que a gente fez aqui até virar... Então não tinha aquela coisa de... Não imaginava seguir nessa carreira. Assim, era um estágio que eu imaginei fazer ali, depois que acabasse o estágio, e pensar em outra coisa, vir em faculdade, vir em outras coisas. Mas não chegou aquele teste de vocacional, aquelas coisas de o que eu queria ser, aquela porra? Fiz vários, né, para poder decidir qual era a faculdade, né? Mas assim, a administração sempre deu muito nessa linha de administração. Tinha uma pegada de talvez querer seguir a empresa do meu pai na época. Né? Era empresa de quê, teu pai? Meu pai tinha empresa de máquinas gráficas, que é um negócio também que mudou completamente. Hoje em dia ainda tem, obviamente, mas mudou muito. Mudou. E ele teve muitas dificuldades depois disso também, e aí fui seguindo a carreira, fui gostando, fui conseguindo ter uma primeira promoção, ter várias negativas. Sim. Agora uma pergunta boa aí antes de ir pro Benção pra mesma. Se a gente fosse perguntar agora, cara, quem era o Gui? A escola era o não, Bart. Eles iam falar quem era? Era o cara que sentava na frente, o cara que sentava no fundão, era o cara que apresentava os trabalhos, era o cara que, não, bota só meu nome aí. Não, eu era o cara do meio. Não era nem o que ficava ali na frente, nem o cara que ficava lá no fundão fazendo bagunça. Assim, eu acho que essa é uma característica minha. Inclusive, um dos meus líderes falou muito. Minha esposa fala isso também, da minha característica água, né? De conseguir se ambientar em todos os... Legal. Consigo estar bem com o nerd ali, ajudar e participar do trabalho. Consigo bem, se tiver que ficar na bagunça. No fundão. Tá, no fundão. Então, a minha habilidade de movimentar e estar nesses espaços, eu acho que é uma característica minha muito forte. Eu acho que eles reconhecem. Iriam falar isso. Não, era o cara que estava em todos os grupos ali, navegando em todo mundo. Nunca foi chamado para sair de sala de aula. Tentando lembrar. Poucas vezes, raramente. É raro, mas com frequência. Boa, legal. Um sim também, de vez em quando. Quase impossível não ter, né? E aí? A minha veia comercial sempre teve latente aí. Em toda a minha vida de moleque, mas não lembro nenhum caso de
Mas eu lembro que eu toda hora tava postando, tava vendendo coisinha pro meu pai e minha família. Tu vendia dentro da família mesmo? Fazia, mas nada que seja muito específico disso aqui. Ah. Mas eu, com o primeiro dinheiro, que pra mim foi um dinheiro que eu comecei a ganhar, eu com 18 anos, eu tava namorando, eu resolvi abrir uma loja de videogame. Ó. Aqui na Avenida Angélica, aqui pertinho. E montamos uma loja de videogame chamada Mundo do Videogame. O pai dela tinha uma empresa de videogame, ele precisava de uma assistência técnica, então a gente montou assistência técnica, montou locadora, montou aquelas cabines pro pessoal ficar jogando. E aquilo foi o meu primeiro... Maneiro. Eu comecei a ganhar dinheiro em cima do processo, acabou pagando a minha faculdade, durante a faculdade toda, acabou pagando a minha faculdade. E era interessante, era uma coisa... diferente, era uma coisa de empresário, acho que muito da veia dessa minha ex-namorada, que ela sempre teve a veia do pai dela, sempre foi empresário mesmo. Meu pai sempre trabalhou, meu pai tinha outra carreira, sempre trabalhou em empresa pública, empresa multinacional, sempre trabalhou em empresa grande. Foi grande executivo de grandes empresas. E aí eu acabei indo para esse lado mais de empreendedorismo. E até você comentou do presente aí que acabou dando para minha mãe, para mim foi interessante. Era aquela época do celular, que tava lançando o celular. O celular era uma fortuna, uma linha de celular era uma... Sim, aquele grandão, né? Então, o aparelho era caro, a linha era cara, você tinha que comprar a linha. E eu lembro que quando abriu o programa, você podia cadastrar a empresa, para você pegar, a empresa podia pegar 5 celulares. É verdade. E eu tinha um vizinho da minha loja de videogame, que ele falou assim, Missão, e vendia celular, o cara vendia celular, falou, cadastra a tua empresa. Cadastrei por nada, nem imaginei. Ele falou, vai me encher o saco, eu cadastrei. Deu 6 meses, me chamaram para pegar o celular. E na verdade eu acabei pegando o celular. Eram 5 linhas, eu vendi 3 linhas. Com o preço que eu vendi as 3 linhas do celular, pagou 2 linhas, quer dizer, as 2 linhas eu tinha, e os aparelhos, o último modelo de aparelho, e eu dei pro meu pai de presente. Maneiro. O primeiro celular do meu pai fui eu que dei. Você deu de presente. Eu acabei dando para ele. Nunca tinha tido um custo meu, porque na verdade ele fez. Não, mas foi uma coisa interessante, foi uma coisa que assim, ficou marcado pra ele. E o vizinho que te ajudou lá, que te indicou, ganhou alguma coisa? Não, nada. Não. Pelo menos um desconto. Obrigado. Um desconto pra jogar no videogame lá, essas coisas. Que margem. Mas assim, não era o que eu imaginava pra minha vida. Então fiz isso, depois separei da namorada, fechamos a loja, a gente chegou a abrir 2 lojas. Abri em cima um curso de computação na época, Excel, Word. Então a gente se associou um pessoal para fazer um curso. Então sempre essa veia mais de empresário, mas estava na faculdade, precisava fazer um estágio. Eu sou formado em engenharia. E aí a gente resolveu fechar. Ela tinha ido morar em Israel. Resolvemos fechar a loja. E eu fui pro mercado trabalhar na Siemens, fazer estágio na Siemens. E quando volta, antes de ir lá pra frente, de novo, a mesma pergunta aqui, voltando aqui pra tua época de escola, você não pensava ainda... Vou fazer teste vocacional, vou seguir o negócio de engenheiro. Você mesmo queria ser engenheiro? Não, quero ser médico, quero ser alguma outra coisa diferente. E você era o cara sentava na frente, no meio do fundão? O que é o... Eu sempre fui sentado no fundão. Sempre. Bota meu nome no trabalho aí, pô. Não, eu vou dizer que eu sempre fui um bom aluno. Sempre passei, nunca peguei recuperação, passava bem, tinha bastante facilidade, principalmente em matéria de exatas, que acaba me vocacionando mais para engenharia, então por isso que eu acabei indo mais para essa área. Perfeito. Mas nunca tive problema, mas sempre era da turma da bagunça, sempre, ainda bem que não tinha o que tem hoje, na verdade assim, até tenho pena das pessoas que eu fazia bullying com todo mundo. Fazia, na verdade assim, naquela época você... Bem que era um bullying mais leve, né? Um bullying mais leve, claro. Brincadeira, mas você pegava no pé de algumas pessoas e acabava pegando bastante no pé. Sem dúvida. Mas eu era mais da turma do fundão. Pessoal aí, ó. Pessoal que ele fez bullying na época. Virar tudo amigo depois, que antigamente era fazer o bullying, daqui a pouco tá todo mundo junto, né? Se não viraram, a gente pede perdão. Boa. Fica a desculpa. Mas não tinha essa também, você não imaginava, não tinha aquele sonho de ser piloto, de ser médico, não ser nada, foi indo... Como eu tinha essa vocação mais pra matéria de exatas, a formação do meu pai era engenharia também, então sempre pensei, meu pai é grande executivo, minha carreira inteira pensada era... Depois que eu decidi fazer engenharia, já resolvi, queria ser dentista uma época, queria ser um monte de arquiteto, um monte de coisa, mas no final decidi por engenharia. Vamos focar aqui. Mas o meu foco de trabalho, desde que eu fui trabalhar na Siemens, era em algum momento sair e começar a trabalhar com meu pai, montar um negócio junto com ele. Essa era a minha estratégia de vida. Opa, então daqui a pouco a gente vai voltar, nessa aí. Boa. Vamos voltar nessa aí. Manda aí, já emenda uma aí. Vocês comentaram, por exemplo, começou ali como... no Cefet, teve essa experiência ali com a Telemar, enfim, mas teve algum momento que você
de carreira, enfim, que você falou, cara, é isso que de fato eu vou seguir, esse mundo empresarial? Quando é que você decidiu montar realmente o seu negócio? Decidiu focar, né? O meu desejo, assim, eu tinha um desejo de montar um negócio já desde pequeno, um pouco, né, no empreendedorismo, um pouco pelo meu pai. Meu irmão também seguiu um pouco a carreira do empreendedorismo, e ele tem loja de videogame, conserta, e hoje em dia ele tem alguma loja lá. Tem ainda? Tem ainda. Ah, legal. Super bem, cresceu bastante lá em Belo Horizonte, se precisar. Loja de videogame. Como é que é o nome? Eletrônica Games. Eletrônica Games, aí a galera de BH. É isso, pode ir lá, fica em frente ao shopping Cidade, tá ali. Pode Boa. visitar. E acho que eu passei lá agora, tava lá com o Gabriel. O pessoal tá assistindo agora. Falei que tava lá agora, estamos em maio, né? Acho que eu passei em frente à cidade ali. Ali no centro. Ele foi no Shopping Oi um tempo, e agora mudou. Eletrônica Games. Eletrônica Games, show. Isso. E, então, sempre tinha um desejo, mas fui seguindo carreira, né? Comecei na Telemar, como eu disse. Como eu fiz estágio no Cefet, eu também fiz um estágio na Varig, antiga Varig. Cara, eu tive uma experiência de 3 meses, assim, ó. Acordava às 5h30 da manhã, ia pra Varig. Não, 5h30 eu tinha que estar lá, né? Chegava às 5h30 no aeroporto da Pampulha, trabalhava até 11h, depois ia pra Telemar, aí já era conta, que você aprende vida. Trabalhava até às 7h, depois ia para a faculdade e depois voltava. Então eu tive um período de 3 meses nesse processo de entender, de conhecer outras coisas, Legal. buscar uma outra experiência. E, cara, o aeroporto foi uma experiência muito intensa. Muito intensa esses 3 meses, cara. Imagina, né, naquela época, se hoje a gente tem algumas dificuldades, o sistema é muito mais estável do que antigamente. Naquela época, o sistema caía dia sim, dia não. Aí o cara chegava com o bilhete comprado, para poder embarcar, não tinha sistema. O que você fazia? Pegava os dados, na confiança, pode embarcar e depois eu vou ver se você realmente tinha passagem ou não. Já estava no destino, cara. E obviamente aconteceu o caso do cara ter embarcado e não ter passagem, enfim. Outras histórias sobre isso. Mas foi um momento muito intenso de aprendizado também, e aí eu decidi continuar, né, até porque eu tinha começado a conta, que o movimento de VPO estava crescendo, tinha muita oportunidade. Eu consegui passar para monitor de qualidade na época, que eu lembro, que foi o meu primeiro passo assim, depois de atendimento. E acabou assim, vou investir aqui, eu acho que eu tenho oportunidade de crescimento, acho que esse é um negócio que está se desenvolvendo, acho que tem caminho aqui. E aí eu decidi seguir mais nessa carreira. A oportunidade de montar foi mais lá na frente, né? Que é quando a gente decidiu montar ela. Eu passei por Contax, tive uma oportunidade de Telemix celular, depois fui para IC, tive uma experiência muito legal na IC, que eu pude participar de várias áreas. Assim, eu tive ótimos líderes lá que me deram a oportunidade de vivenciar um pouquinho de cada uma dessas áreas para me dar uma bagagem um pouco melhor. Até que a gente conheceu o Rogério Constantino, né? Que foi nosso sócio até o ano passado. E a gente querendo vender para ele falou assim, não, cara, eu quero montar um contact center. Vem com a gente. Em vez de você vender um call center, não, vem, vamos montar um. Minha vontade de realizar, não pensei 2 vezes. Óbvio que tinha um super desafio, né? A gente decidiu montar o call center, 4 sócios mineiros, montar lá em São Luís do Maranhão, mas 31 anos. Sem nem periquito para cuidar, com a oportunidade que eu esperava ter, né, com o investidor para poder fazer o negócio acontecer, cara, abraçamos e decidimos fazer o que a Elo é hoje, né? Então há 13 anos atrás tomamos essa decisão e foi um caminho obviamente muito desafiador, né, cara? Assim, tem várias histórias de pessoas que quiserem. Não, boa. Vou passar para ele, senão eu vou ficar... Sim. Não, mas aí para quem tá assistindo foi legal essa pergunta do Fábio, porque o que a gente vê hoje é muita gente ainda em dúvidas, né? De novo, antes a carreira era muito, vai aqui, 1, 2, 3, 4, 5, vai pro lado de lá. E hoje em dia a única certeza que você tem é que você vai mudar, a única certeza que eu tenho é que você vai ser mais de uma coisa, você não vai ser uma coisa só. Você tá falando, você tomou uma decisão ali quando tava na Contax na Varig. Apesar da Varig trazer mais aprendizado, você viu ali um tema de oportunidade. Perfeito. E a gente estava discutindo numa live ontem sobre temas de contratação interna e externa carreira. E o segundo, você está preparado para quando as oportunidades virem. Porque essa oportunidade você, vou vender um call center. O cara fala, não, vamos criar um. Você só foi porque você tinha vontade de empreender, mas você tinha o domínio para você tomar a decisão. Porque às vezes as pessoas elas ficam esperando, deixa a oportunidade aparecer para me preparar para isso. E aí, meu amigo, já era. E de coragem, né? Porque muitas vezes a oportunidade surge e você não tem a coragem necessária para abraçar. Foi o que você teve ali na hora do convite, né?
É óbvio, você até comentou, né? Pô, nesse momento a decisão foi um pouco mais fácil, porque você não tem ali filho, que não sei o que. Tem N coisas pra você discutir. Mas independente se você tem ou não, eu resolvi empreender, eu tenho a família, 2 filhos, Sim. e vai, né? Boa. Eu confesso que mesmo se fosse hoje, né, com um filho e um a vir, provavelmente eu tomaria mesmo. então, né? É porque era um desejo, era um sonho e uma oportunidade realmente de acontecer. Obviamente, não foi simplesmente pelo financeiro, porque eu tenho certeza que eu consegui fazer uma carreira onde eu estava super bem, tive oportunidade para contraproposta para ficar. As pessoas que ficaram lá hoje estão super bem também, financeiramente, enfim. Não foi só isso, né? É o desejo de criar, de tocar a vida das pessoas de alguma outra forma, né? E hoje a gente cuida de 4.000 famílias, então esse é um legado importante bem bacana que eu queria fazer. Bem bacana. Legal. E aí, manda pra esse é a mesma linha? Acho que é a mesma, né? Boa, agora é a mudança, a transição, né? Vou empreender, e aí? Foi interessante, né? Aí eu comentei, né, que eu fui pra Siemens, né? Fiz um estágio na Siemens. E acho que aí foi a grande mudança na minha vida. Em 98 eu comecei o estágio da Siemens em 95. Em 98, todo o meu plano de carreira, o que eu imaginava era, meu pai vai estar em vias de se aposentar. Meu pai era, na época, presidente da Fundação CESP. Tá. Relacionamento executivo, relacionamento político, relacionamento com todo mundo. Falei... E eu falava com meu pai bastante, e ele também tinha essa vontade. Estava com 50 e poucos anos, 55, 60 anos, estava tranquilo. E meu pai faleceu. Então, de uma hora para outra, meu pai faleceu em 1998. Quando estavam tudo plano de vocês empreenderem junto. Porque assim, o meu futuro que eu enxergava era com o meu pai trabalhando com isso. E eu vou te falar que deu uma, assim, eu perdi o rumo. Eu trabalhava na Siemens, tinha sido efetivado na Siemens, não era mais estagiário, era funcionário da área de pré-vendas, trabalhava na parte de projetos. O meu chefe, um abraço para ele, Nelson Ambrust. Opa, Nelson. Nelson, não consigo convencer ele, já chamei ele para vir. Não, deixa. A gente tem que trazer o Nelson. E eu falo, eu sempre quando encontro com ele, eu conto essa história, que na verdade eu fiquei tão mal que eu não conseguia trabalhar. Eu ia pro escritório e não conseguia trabalhar. Até que o Nelson me chamou pra sala. Não é que o Nelson era o presidente da Atento e tinha 12 mil funcionários. Sim. Na verdade, tinha 3 funcionários. Eu era um deles. Então era um time muito pequeno, então que o Nelson gerenciava. E ele me chamou e falou assim, entendo o que você tá passando. Eu conversei com ele, eu chorei, eu falei pra ele o que tava passando por mim. Falei, você vai ter o seu tempo, fica tranquilo, não se preocupa. Você vai ter o seu tempo pra pensar, não vai acontecer nada com você. No dia seguinte eu comecei a produzir. Com essa conversa que eu tive com ele. Que legal. Então, uma coisa que às vezes até, pra ele às vezes na época não foi tanto, mas pra mim marcou minha vida. Eu já contei a história várias vezes pra várias pessoas. Que legal. E aí me saí, voltei pra Siemens, fui convidado pra ir pra Vaia. Fiquei 12 anos na Vaia, bastante tempo, mas muito com vontade de empreender. Já Por tinha mais aquele... que eu tinha lá, já tinha tido essa parte de videogame, mas eu tinha essa vontade de empreender. Eu tinha uma carreira sempre na área comercial dentro da Avaia, mas essa vontade de empreender eu falava com várias pessoas. Então, várias que não sei se já passaram por aqui. Dimitrios era um deles, que trabalhava comigo lá, e a gente sempre estava conversando, ia almoçar. E aí, o que a gente vai fazer? De conversar com ideias e assim, vamos abrir uma padaria do lado de um call center que está abrindo. Porque isso dá dinheiro. É verdade. Até ir procurar lugar para achar, montar uma padaria, mas nunca acabou dando em nada. E fui trabalhando nessa carreira em grandes empresas, saí da Vaia, fui para uma Nice, mas sempre pensava em algo diferente. Quando eu resolvi empreender, montando uma empresa totalmente focada, eu passei numa outra empresa, fiquei pouco tempo, e eu conheci um mercado totalmente diferente, que é o mercado de automação predial e eficiência energética. E eu falei, essa é a minha chance de estar, eu acho que é um mercado que vai ter um crescimento, é um mercado que a parte de tecnologia desse mercado é muito atrasada em relação ao que a gente vive de tecnologia. E falei, se eu conseguir colocar essa tecnologia nesse mercado, a gente vai conseguir fazer com que essa empresa cresça bastante. Peguei 2 pessoas referências no mercado, peguei um grupo de investidores que era a Sync Solutions, e coloquei para eles para investir nesse negócio. E eu acabei entrando de sócio com eles nessa divisão. Legal. E hoje é uma empresa que tem 60 pessoas, é grande, hoje não fica junto com a gente, mas focada em IoT, eficiência energética, não tem muito a ver com o que a gente tocava. Nesse meio do caminho, a Cinco resolveu fazer uma expansão para os Estados Unidos. O responsável comercial da Cinco era o Leandro, resolveu mudar para os Estados Unidos, e eles precisavam de alguém que tivesse um bom relacionamento com os principais fabricantes.
E eu tinha passado pela Vai, tinha passado pela Nice, que eram os principais fabricantes. Sim. A Probation sai da Virid e vem pra cá E vem agora pra cá, pra pra tocar. tocar. Aí desde lá eu tô na 5, Boa. tocando a... E sempre acreditei nisso, acho que eu sempre quis empreender. Eu acho que tem que arriscar, sabe? Não dá pra ficar tão parado. Acomodado, né? E é legal esse tema que a gente fala muito aqui de liderança. Acho que hoje em dia tá melhor. A gente, óbvio que a gente teve chefes aqui. Chefe no literal ruim da palavra, né? Mais quem viu o mundo de telecom, esse momento de bancos, as coisas antigas, tinha gente que era chefe, era assim, é o que eu tô mandando, e que se você estivesse destacando muito, o cara tinha medo de perder a carreira, né? Mas é legal que, assim, várias pessoas falaram do Nelson aqui também, por uma simples, cara, te ouvir e falar, cara, calma, que às vezes as pessoas não deixam eu pegar técnicas de equipes, cara, só em você ouvir, muitas das vezes a pessoa já, assim, Um carinho. putz, cara, Deus, você só fala, não precisa te responder nada. A pessoa fala assim, pô, obrigado por você me escutar. Isso já ajuda o quanto você trazer uma segurança, e não quer dizer que o cara vai melhorar daqui a X tempo, não. É só para poder você trazer uma tranquilidade, e as pessoas, às vezes, elas têm medo de assuntos sérios. Acaba infantilizando o Rodrigo, quando a gente faz o bate-papo, fala muito isso. A gente acaba infantilizando o papo, que, cara, tem que ser sério, vamos lá e vamos conversar. Vamos aqui. Uma simples conversa pode mudar o rumo e você depois voltar no teu sonho de empreender, né? Acho que isso O poder da liderança, né, de alguma forma, né, que não depende nada de técnica, não depende nada de conhecimento, simplesmente um ouvir, né? Uma coisa legal da história do Benson, assim, que eu acho que conecta muito com a minha também, por mais que a gente tinha um desejo de empreendedorismo, nós não desenhamos né, pela nossa trajetória, a gente foi vivendo, foi tendo a experiência, foi criando as conexões, foi criando as oportunidades, e elas casam, né? Acabam acontecendo de uma forma que acho que é importante ter essa mentalidade do que a gente quer, mas ao mesmo tempo não é ficar parado, né? Simplesmente planejando e fazendo. Que na vida em movimento, ela vai acontecer de alguma forma. Eu acho que a gente tem essa conexão bem legal. Ah, legal. Se fosse parar para ver vocês hoje, alguma coisa ligada, é porque vocês acabaram empreendendo, vai empreender, e estava um pouquinho ligado também lá, vocês comentaram sobre a origem, seja querer empreender com seu pai desconhecido, ou até aquela experiência ali com a namorada que tinha o pai dela, né, que era empreendedor e tudo isso. Se vocês falavam assim, cara, pensando no DNA de vocês, quem é o DNA de vocês? Se vocês lembram, assim, para a origem de vocês, assim, uma ou duas características, falam assim, cara, isso aqui não foi a vida corporativa que me deu, não foi a evolução da minha vida me deu. Isso aqui, eu nasci assim, meus primeiros passos da minha vida assim, aquelas coisas que quem conhece vocês sabe que, assim, cara, esse aqui é o meu DNA. Não é algo que eu aprendi ao longo da minha jornada, porque eu acho que as pessoas às vezes confundem com essas coisas de... Tem um monte de mentor que não tem uma cicatriz, que a gente fala, que o cara aprendeu um monte de livro, tu faz 2, 3 perguntas, não, porque... Não tem cicatriz, mas tem muito mentor bom pra caramba também, então, só pra não... Isso. Mas tem muita coisa que te ensina alguns caminhos, uns certos, outros errados, mas tem coisas que é você. Então a gente fala, você pode ser um grande empresário, você pode ser um grande empresário, um grande executivo com teu DNA, não precisa copiar os outros, né? Eu não preciso seguir os outros. O que vocês lembram, assim, pessoas te conhecem e falam assim, cara, essa minha característica, isso aqui é da minha origem, da onde eu vim, da onde eu nasci, eu sei lá porque eu vim, que é muito forte em vocês. Eu acho que muito falar com gente, acho que relacionamento. Acho que desde de pequeno sempre gostei de conversar, bater papo. O pessoal se reunia sempre, a família tá sempre... Falar, sempre tô falando. Às vezes falo demais, mas eu gosto de falar, gosto de contar, gosto de ouvir. Então gosto de ouvir histórias. Às vezes eu acho que tanto gosto de falar como gosto de ouvir e conhecer. Eu acho que assim, acho que a vida é isso, a vida é relacionamento. O que te lembra, assim, que você consegue lembrar, assim, que assim, você pequenininho, que te remete a isso, que você sempre gostava de falar, de ouvir, isso o quê? Vocês estavam sempre se reunindo, estavam sempre... Eu lembro muito com meu pai, com a minha mãe. Assim, meu pai, eu lembro de sentar na mesa com ele, abrir jornal e querer conversar sobre Bolsa de Valores com 7 anos. É mesmo? Porque você tinha a lista lá, quando subiu o Paranapanema PP. Porque ele tinha comentado comigo que ele comprou a ação. E eu todo dia de manhã ia conversar com ele pra saber, pá, subiu 22 centavos a ação. Maneiro. Além do Quero curiosidade. Curioso, sabe? Você que é curioso, sempre louco por conhecimento. Não sei, eu acho que eu nasci com tecnologia. Sempre gostei de tecnologia. Então acho que desde pequeno, eu diria que com 10, 11 anos, quando lançou o primeiro Mac, eu comprei o primeiro Mac.
Meu pai comprou o primeiro Mac, acho que em 1982, estava com 12 anos. Então foi uma coisa assim, sempre focado em tecnologia, saía máquina digital, queria comprar máquina digital, sempre fui curioso. Desmontava. Mas datilografia, né? Desmontava, mas não sabia montar, não montava direito, mas arriscava fazer isso. Sempre sobra uma peça, né? Sempre gostei muito de tecnologia. Legal. E muito por isso eu fui para essa área de tecnologia também. Que eu enxergava que no futuro era assim, 2 mercados que eu acreditava muito. Um focado em tecnologia ou mercado financeiro, que eram os 2 mercados que eu sempre gostei bastante. Que gostava muito. Resolvi por tecnologia. Boa, legal. Legal. Eu, um pouquinho diferente. Eu já era muito tímido, cara, senão eu não era tanto de falar. Até acho ótimo estar participando aqui. É até legal, assim, obviamente. Eu acho que esse foi um DNA que foi desenvolvido ao longo da carreira mesmo, profissionalmente falando. Mas uma coisa que eu tenho muito para mim é a questão da curiosidade de querer aprender. Eu lembro que o que me fez desenvolver muito no meu trabalho, no desenvolvimento da minha carreira, foi um pouco do conhecimento técnico, onde o Excel era a IA de hoje, né? Então, poder aprender, aprendi sozinho, de entender VB, fazer algumas programações, e eu era muito curioso nesse sentido e tentava sempre ajudar as áreas. Eu entrei no planejamento porque eu peguei uma planilha que os caras não estavam conseguindo resolver, fez. Pulsando, resolvi, mandei os caras, vem pra cá que tem uma vaga aqui, nós estamos precisando de alguém para poder fazer isso. E aí, nesse conhecimento técnico, eu consegui desenvolver muito as minhas características. Eu acho que é muito nessa questão da curiosidade, de entender, de ser inquieto, assim. Eu sempre fui muito inquieto de querer um próximo passo, de querer um novo conhecimento, de conhecer várias áreas, assim, falando. E você lembra de alguma coisa assim também, de fonte assim, de curiosidade, você tentar buscar coisa, aprender sozinho, de alguma coisa que assim, que traz o teu DNA? Desmontar, montar coisa, além do esporte, né, que tem muito a minha pegada, era muito de desmontar, montar brinquedo, querer conhecer um pouquinho do que é diferente. Acho que era muito nesse sentido, assim, de infância, de querer entender a fundo como é que aquilo funcionava, sabe? Acho que era muito nessa linha. Minha esposa fala que eu sou chato até. Eu sou assim, eu quero fazer alguma coisa, não tô conseguindo, eu vou ficar até 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã. Eu vou, até eu conseguir fazer, eu vou ser persistente. É uma coisa mais simples, eu vou ficar até 3 da manhã. Não deixa para amanhã, não vou deixar para amanhã. Tem que conseguir. Legal. Legal. Chato, porque assim, às vezes eu tô fazendo no quarto, ela quer dormir, eu não quero resolver. Mas aí esse é o DNA, não tem jeito. Casou com isso, casou com isso. Mesmo, não adianta ser, isso é interno. Boa. E ao longo dessa carreira, imagina, vocês 2 carreiras extremamente consolidadas, um executivo liderando uma empresa com 4.000 colaboradores, e um diretor comercial com diversos, né, empreendimentos. Muita gente se inspira em vocês hoje, não tenho dúvida disso. Mas lá no início, quando vocês estavam começando, quem inspirava? Em quem vocês se inspiravam? Vocês tinham uma referência, alguém que ajudou naquele momento também, assim, né? Que a inspiração. Quando a gente vai ficando mais maduro, já é mais fácil a gente administrar a inspiração. Mas no início, né, é mais difícil. Boa pergunta. Aquela inspiração quando você ainda não tem certeza das coisas. A minha primeira inspiração sempre foi meu pai. Eu acho que essa era a minha grande inspiração, até pela carreira dele de grande executivo. Então sempre me inspirava e olhava para frente e pensava nele. Mas acho que no decorrer da vida, eu acho que você vai juntando várias inspirações de várias pessoas que você acaba admirando pelo que a pessoa é numa determinada área, e são às vezes inspirações de pessoas próximas. Para mim, não são inspirações. Eu brinco, os meus sócios me inspiram muito, o Fabrício me inspira muito, conhece o Fabrício? O Leandro me inspira muito, são pessoas que me inspiram muito e aí vai para até chefes que eu tive, o Nelson Bruce me inspirou muito. Eu não tive, acho que, tanto pessoas ruins como boas com chefes, mas teve pessoas que acho que foram formando inspirações de algumas áreas para fazer a minha formação. Boa. Mas a origem lá é sempre teu pai. Sempre meu pai, acho que essa foi a grande inspiração. Eu tinha muito meu pai na época de infância, né? Até de pensar muito em seguir na parte da empresa dele, mas depois, enfim, no mundo corporativo, eu falo que eu sou muito grato pelas lideranças que eu tive, assim. Tive muita gente boa trabalhando comigo, obviamente cada um com uma característica diferente, e foi bom que eu tive várias pessoas com características diferentes que eu pude absorver um pouco, assim, né? E aí, falando de algumas pessoas, né? O Diego Leite,
Caraca, o Diego, pô, bem lembrado. Viz, anota aí, Diego Leite, eu preciso mandar mensagem pra ele. Cara, Pô, nossa, na época de pra ele vir. foi super importante pra mim, um cara super metódico, Cara, aprendi muito Diegão. com ele, o Alexandre Moreira, na época da IC. Hoje, falar dos meus sócios, cara, são caras que hoje a gente está aqui por conta deles, né? O cliente é uma pessoa fundamental. Desde a época que a gente trabalhava junto na IC, a gente formou uma parceria muito legal, é um cara que eu admiro muito no dia a dia, a gente se aprende muito, a gente se discute muito no nosso trabalho, o Kiefer, o próprio Ricardo, que chegou depois, cada um deles tem uma contribuição muito forte e acho que as nossas características diferentes geram essas discussões Sim. e essa evolução cada dia que a gente precisa para o negócio. É isso, dessa inquietação que é importante, nessa provocação de pensar diferente. Por mais que a gente tenha muita conexão, a gente pensa diferente em várias coisas e a gente chega num consenso e segue. Legal, então, legal. Acho que isso é fundamental. Mas é só já aproveitar aqui a pergunta do Fábio, só para dizer assim, teve algum momento na carreira de vocês, além do tema do seu pai, algum outro momento que fala assim, fudeu, deu merda. E que aí você, naquele momento que não sei o que eu faço, não sei se eu decido, não sei se eu vou para frente ou vou para trás, não sei se eu troco de empresa, não sei se eu vou pular. Aquele momento fala assim, cara, agora o buraco abriu. Teve algum momento desse e aí como alguém ajudou, como vocês conseguiram sair? Porque, de novo, para quem vai para o mundo de empreender, eu fui para esse caminho, você quebra todo ano, no início, né? Até se estabilizar, quando você fala assim, agora vai, tu fica assim, ferrou, que eu... Gerente de banco, nem me liga mais, porque eu tô escolhendo aqui. Como tem momentos que você consegue ir para quem vai empreender. Ou no mundo corporativo, você fala assim, cara, a empresa... eu não consigo crescer, fico ou não fico, a empresa vai mudar, a transformação. Antigamente as transformações eram de 20 anos, 50 anos, agora é de 6 meses, né? Fusão, aquisição. Teve algum momento assim que tu fala assim, Caraca, deu merda aí? a gente teve um momento muito difícil aí falando de Elo, né? Aí eu tô falando até de você, assim, pode ser ela, pode ser o que você achar que quiser. Beleza, mas De Elo, né? lembrando assim, de um fato muito importante, foi da Elo, mais relevante, assim, em 2018 a gente perdeu 80% da nossa receita. Um contrato, a gente nasceu com um grande cliente que demandava muito, então a gente via muito com ele. Chegou em 2018, ele decidiu, enfim, questões políticas, decidiu internalizar a parte desse atendimento, e 80% da minha receita era ele, então a gente teve um turnaround violento. E eu lembro, assim, foi um momento que balançou muito, balançou de tudo, assim, né? Da crença de continuar, se vale a pena voltar para ser um executivo, como é que estavam as relações com sócios, né? Tudo é questionável Verdade. no momento, né? Eu lembro muito, assim, depois, já no momento de transição disso, a gente fez esse turnaround, foi uma reviravolta muito grande. Hoje a gente é uma empresa muito mais forte, hoje a gente tem Sem dúvida. uma empresa muito melhor porque a gente passou por isso. Se não tivesse passado por isso, a gente não seria o que a gente é hoje. Eu tenho plena clareza disso. Perfeito. Até mesmo nas relações que a gente tem entre sócios, das pessoas que ficaram, pessoas entraram, pessoas saíram. Eu lembro muito, a gente estava no meio do processo, eu gosto muito do Guilherme Benchimol, né, da XP, eu pude participar de um evento que ele estava junto também, e ele fala que todas as pessoas são importantes num determinado momento da empresa, mas não necessariamente para aquele próximo passo, todos que estão com você vão continuar. Perfeito. E existe uma relação de respeito e a gente tem que fazer um movimento sempre muito cuidado, com muito respeito às pessoas que foram sempre importantes, mas muita coisa foi definida e direcionada a partir de então para a gente se tornar uma pessoa mais forte. Mas eu tive muita dúvida, tive muita dificuldade naquele momento. A gente pensou como que a gente ia sair para o outro lado naquele momento. Foi um momento de muita resiliência e muita espera, mas é isso. Mas e quando você olha para você, assim, é óbvio que você tá sócio ali você tá olhando em 3, né? 3, 4, não sei a quantidade que tinha naquela época. Mas acabou a reunião, você voltava para dentro de casa e aí, você buscou alguém, conversou com alguém fora, pensou em alguma... chegou a consultar outras... Porque quando eu saí, eu lembro que eu perguntava para uns amigos, e aí? Cara, porque já tava com a cabeça fora, né? Cara, não, o mercado tá... Segura aí, não mexe não. O mercado tá esquisito, não vai por aí não. Vai pensando no teu plano B aqui, na hora... Até que não tinha nem A e nem B, eu saí... Eu queria, óbvio, né? Na minha cabeça na época era...
era mudar de empresa, mudar de sobrenome empresarial. Mas na hora que eu saí, que o mercado abriu essa oportunidade, eu falei, cara, pra que tu vai entrar no mercado empresarial se tem oportunidade aqui? Então foi uma hora que eu consegui tirar aqui um pouquinho da cortina da minha frente que eu não tava vendo. Mas eu liguei pra muitos amigos de confiança pra pedir opinião, né? Cara, a gente tinha, falando de nós, né? Obviamente eu tinha muito desejo de que a gente passasse por isso, né? É muito melhor essa história de superação hoje do que simplesmente vamos embora E vamos conseguir. voltar. né? Obviamente, existia dúvida, existia o medo constante, né? Mas uma coisa que me alentava muito era conversar com as pessoas com quem eu trabalhava, quem estava no mercado, aí, como estamos no PJ, e saber que eu tinha um espaço ali se eu precisasse. Eu ter aquele afago ali, sabe assim, de alguma forma, assim, cara, beleza, fica tranquilo, se não der certo, você tem um caminho aqui, a gente, que você construiu, que a gente conhece de você, tem um espaço junto com a gente. Isso me dava força de alguma forma para poder Perfeito, performar e perfeito, seguir em frente, sabe? Isso perfeito. foi fundamental para a gente naquele processo. Pra você ali, não. Pessoal, vou repetir pra quem tá assistindo. Aqui, água. Algumas pessoas já me ouviram falando sobre isso, sobre empregabilidade. Isso, mais do que ter uma família e ter rede de apoio, que é óbvio que é importante, o que você constrói nos teus lugares é extremamente relevante para, nesses momentos, você ter empregabilidade. Uma pessoa uma vez falou comigo, não, mas você tá arriscando. Cara, não tem problema. Se der ruim, vou bater na porta dos amigos, me contrata aí como gerente, coordenador, me contrata qualquer... Assim, não tem acho que a gente vai subindo, o orgulho vai descendo. Sim. E tá mais preocupado com outras... E faz parte da vida, tá, gente? Não tô dizendo que você não quer ser presidente de empresa e tudo. Eu acho que são momentos de vida. E isso que você falou é fundamental. Nesses momentos de crise, de dúvidas, de acordo com como tiver a sua empregabilidade, isso te traz uma segurança. Você fala assim, cara, se dá ruim aqui, tá bom, eu vou bater na porta aqui de 1, 2, 3 e vou lá, vou arregaçar a manga de novo. Isso faz muita diferença. Um episódio, né, desse como vocês passaram, que saíram muito mais fortes, traz uma série de insights, de lições aprendidas, enfim. Quais delas você compartilharia com a gente de cuidados para não entrar numa situação dessa? Uhum. E que você entende que vocês fizeram que deu muito certo, que faz hoje que vocês estejam muito à frente do que vocês estavam no passado? Boa. Seja de Não, aproveita depois, não. habilidade. Chame alguém, o senhor começa, que tenta falar. Você tem outro caso além do seu pai que teve uma situação parecida dessa? Teve assim, tanto pessoal como uma vida pessoal que não tinha nada a ver com o trabalho. Acho que tem um caso que foi o meu buraco que surgiu na minha frente e você não sabe para onde vai. E até na vida profissional, quando eu acabei saindo da Nice, recebi um convite para ir para uma outra empresa que não deu certo. Acabei ficando 4 meses dessa outra empresa. Mas a minha saída da outra empresa era uma coisa da Nice. Trabalhava com todo mundo, Camargo, pessoal que você conhece bem também. Muito bem com eles. E foi uma saída que eu não queria sair, mas a proposta era irrecusável. E você fica nessa, a proposta é irrecusável, vou ou não vou? E eu conversei com uma pessoa, com um colega, Jabel. Então, falando pro Jabel aí, um abraço para ele. E ele falou para mim assim, você vai ganhar bastante. O que você ganhar, se acontecer alguma coisa errada, em quantos telefonemas você consegue um emprego novo? E aí você começa a ver, na verdade, eu tinha um Dimitrios que estava na Gênesis na época, um Bonucci que estava na Verint, um Camargo que estava na Nice, você tinha o pessoal da Vai ainda. Por quê? Eu acho que tudo que você construiu na vida foi relacionamento. Perfeito. E a pessoa sabe o quanto você fez, sabe a tua capacidade, e aí realmente o Gabriel colocou para mim, falou, em quanto tempo você acha, quantos telefonemas, se não der certo, você vai estar empregado. Boa. E na verdade não deu outra, né? Eu fiquei 4 meses na empresa, não deu certo. No primeiro telefonema que eu dei pro Bonucci, o Bonucci falou, vem pra cá. Acho que eu tenho um processo na Verint, entrevista lá fora, tem todo o processo demorado. Eu acabei desistindo para empreender. Perfeito. Mas na verdade, você vai muito mais tranquilo. E no pessoal foi uma coisa assim, foi um momento que eu estava trabalhando na Vai ainda, finalzinho de 2012, de 2002 para 2003, comecinho de 2003, fui para Campos do Jordão, minha esposa estava 5 meses e meio e entrou em trabalho de parto. Com 5 meses e meio. E aí foi uma coisa assim, do nada, tava lá no fim de semana e ligou pro médico, o médico falou, toma inibina, toma remédio pra paracólica, tá? A gente não sabia o que estava acontecendo, 5 meses e meio, faltava muito, era 25 semanas e meia de gestação. Então, para 40, quase muito. Não conhecia nada, não sou médico. E era o primeiro. Não conhecia, primeiro filho, não sabia de nada.
E de uma hora pra outra, ela foi tomar banho meia-noite e começou a sangrar. E o médico falou, vem aqui pro Einstein pra monitorar o feto. Eu falei, não tô em São Paulo, tô em Campo Jordão. E eu vinha 200 por hora de Campos pra cá, 4 horas da manhã meu filho nasceu. 1 quilo, foi pra 850 gramas, dia 19 de janeiro. Minha avó, que era muito próxima da gente, faleceu no dia 3 de fevereiro. Uma coisa meio trágica aí do falecimento dela. Então, não faço ideia, não era esperado, era esperado. Foi péssimo, então aquela coisa... O chão abriu. Eu digo assim, esse momento o chão abriu, porque assim... E aí? Porque será que sobrevive uma criança? Quando foi nascer, eu conto a história, quando foi nascer, meu filho foi nascer, eu falava no ouvido da minha esposa, eu entrei na sala do parto, ele nasceu do parto normal. Tá. Eu brinco que é tão apressado que nasceu até parto normal. Eu falava pra ela, fica tranquila, a gente vai ter outros filhos. Oh. O meu medo de voltar de Campos, de tanto que ela sangrava, era perder ela, não era perder ele. Sim. Ele já tinha perdido. Pra mim não ia. Pra mim não sabia que poderia sobreviver. E de novo, quando você fala com algumas pessoas que quando dão um toque pra você, é uma coisa muito simples. Eu fui às 8 horas da manhã que mandaram ir no berçário, que ele tava na incubadora. Eu perguntei pra enfermeira, mas tem chance de dar certo? De ele sobreviver ou sobreviver sem sequela nenhuma? Ela falou, nunca vi errado. Que legal. Ela só falou essa frase pra mim. A partir de lá, parece que o buraco se fechou. Meu, gente, agora vai. Eu tenho suporte pra continuar o que for agora pra fazer isso. E depois minha avó faleceu, deu aquele baque todo. Mas foi meu filho agora, depois de amanhã, a formatura dele na GV em economia. Então, assim, com 22 anos, assim, super bem sucedido, super... Então, nesses momentos ele traz uma... Eu passei por algo parecido, meus filhos nasceram com 27 semanas. Eu contei no outro episódio que eram gêmeos, né? A gente fez tratamento em si, mas nasceram com 27 semanas. Também, um tinha 1 quilo, outro tinha 1,5 quilo. E você tira a força, não sabe de onde, Não né? sabe. É impressionante. E vem, né? Bom, a gente vai ter que fazer um podcast agora de maternidade. Eu nasci de 30 semanas. Ó. 30? De prematuro, né? Prematuro. Não, o meu nasceu, acho que foi um mês antes só, mas assim, ele estava na festa. Quem tá assistindo depois. E só pra entender assim, não, e é legal, não, isso é legal pra assim, gente, problemas pessoais acontecem, porque as pessoas falam assim, não, no mundo corporativo o pessoal não, pessoais acontece, que isso tá ali ligado diretamente, impacta, cara, eu tô aqui, ainda tô meio aqui com a frase da enfermeira, nunca vi dar errado, porque a gente fica muito... Precisava escutar aquilo naquele momento. Não, e é natural. Não mais nada. Gente, tem muito problema que cara, assim, esse é um problema, vou falar do brasileiro, mas isso acontece, a gente só valoriza as coisas ruins. Porque tem 80% de coisa boa, a gente foca nas coisas ruins. Eu tenho que fazer plano de ação pro quartil, que na verdade não é nem o quarto, é o decil, não sei o quê. Aí tem lá os caras que estão voando, você não pega aprender com aqueles caras pra impulsionar todo mundo. Você tá preocupado em... Não, deixa olhar o lado negativo das coisas. Que de repente a gente fala assim, nunca vi dar errado, mas assim, 90% das vezes deu certo. A pessoa fala, não, a probabilidade é menos. Aí começa uma... Cara, foi super direto assim, cara, nunca vi dar erado e ponto... E ela não imagina assim, a força que ela deu. Cara, assim, eu acho, essas são as bons slides pra palestra, nunca vi dar errada. Aí você começa assim, porque... E foi engraçado, aí ela falou isso pra mim, nunca vi dar errado, e desde que meu filho, depois, ele saiu, teve que fazer um laser no olho, teve que fazer cirurgia, teve que fazer algumas coisas aí nesse primeiro ano, um trabalho pro prematuro, graças a Deus sem sequela, sem nada, ficou ótimo, mas até os, 8, 10 anos de idade, eu sempre, quando eu fui no Einstein, eu levava o meu filho, e ia na sala onde tem os prematuros, onde tem o pessoal, e falava com a enfermeira, tem alguma mãe de prematuro ou pai de prematuro aqui? Quero mostrar que dá certo. Legal. Aí já não tô falando que vai dar certo. Porque outras pessoas mostraram pra mim, quando eu tava lá, fiquei 90 dias no hospital. Então, eu vi, o pai chegava com um filho que tinha 10 anos, que foi prematuro. Legal. Então, assim, aí você fala assim, peraí, é uma inspiração pro momento que você tá muito frágil. Sem dúvida. Gente, e assim, de novo, um outro ótimo recado aqui, que é assim, eu acho que a gente tem que estar nesse momento, mas a gente tem que ser generoso para compartilhar essas coisas. Tem gente que tá precisando e as pessoas confundem de novo, precisar de dinheiro, essas coisas. São ações simples que fazem muitas diferenças. O meu foi bem tranquilo, o meu foi um mês assim. Ia nascer final de dezembro, nasceu final o meu mais velho, de novembro, mas assim, tava numa festa, expondo picolé à noite e tá com dor, a médica dela viajando. Não, vamos agora não, vou de manhã cedo lá na perinatal no Rio. Não, amanhã de manhã cedo a gente vai, com dor. Quando chegou lá,
foi fazer os exames e, resumo, não tinha feito nada, não tinha preparado o quarto, não tinha feito nada, assim, daqui ao meio, final do ano, tem ali o 13º, sabe? Aí, ó, interna que vai nascer agora. Não, como assim? Não tem roupa, não tem nada, a médica não tava nem, tá viajando, a médica, como assim vai? Não, vai, tu liga, liga pra médica, não, a anestesia todo mundo era da equipe, mas era outra médica assistente, vai, cara, compra uma roupa aí pra sair num shopping. Não, mas a roupa não tá, sei lá, higienizada. Foda-se, compra o que tem aí e vai, né? Mas assim, A gente fala que o homem é totalmente despreparado pra isso, né? Assim, eu cheguei em casa, no meu caso, minha esposa tava mal deitada no sofá, de pijama, de 7 horas da noite. Eu falei, tem alguma coisa errada, né? Aí ela, enfim, sentindo muita dor e tal, foi no banheiro, aí teve muito sangramento e tal, não conseguia movimentar. Beleza, vamos pro hospital. Pega uma roupa pra mim, eu pego aquela roupa que não cabe nem nela. Eu já correndo, como é que a gente vai descer no carro, vai de qualquer jeito, põe na cadeira, desce no carro, chega lá no carro, a chave ficou lá em cima, volta. Lá em cima, cara. E quando a gente chegou no hospital, a gente demorou muito pra identificar o que era o trabalho de parto, né? Porque tava achando que podia ser cólica, que era pedra nos rins, qualquer outra coisa. Então ficou muito tempo, e aí depois teve que fazer cirurgia urgente, não foi parto normal, foi prematuro, mas é isso, assim, o fato de ter uma equipe ali que já vivenciou muito disso, a vivência, né, e de poder passar uma segurança pra gente, não, fica tranquila, assim, já 30 semanas é antes, mas, pô, consegue, no seu caso, é bem menor do que o Teodoro, meu filho, foi ano passado, mas é isso, uma superação, boa, pelo certo, boa. a gente passou de... E aí, líderes, a gente sabe que dentro do nosso mundo tem muita gente nova, e nova não necessariamente é pessoa primeiro emprego, tá? Novo em área, em alguma situação. Se conecte com as pessoas. Que eu acho que é isso. De repente você já passou por situações que o teu exemplo pode ajudar. E não tô falando de líder, você só falar com a tua equipe, não. Eu converso em, cara, tomem café com as pessoas, conversem com as pessoas. De repente a pessoa tá passando por uma situação que você já passou por isso, e de repente um simples exemplo vai trazer uma tranquilidade para bons profissionais. Às vezes a gente acaba avaliando a pessoa não tá bem, por falta de algumas sensibilidades, você consegue ajudar bastante. É engraçado, porque muitas vezes a gente vê lá o cara, um CEO, de grande diretor, enfim, não imagina o lado humano que você precisa ter, a força, o que você está passando por ali, por isso tudo, né? Sim, Então... Perfeito. Por isso que é muito falar do lado pessoal. Compartilhar. Vamos perceber. E vocês têm algo que vocês aprenderam do que não fazer? Alguma coisa que vocês vivenciaram? Não necessariamente. Porque quando a gente fala erro de liderança, fala assim, cada página 1000, 2000, 5000, 1000, assim, qual a página que você quer, né? Mas alguma coisa vocês tenham feito ou vivenciaram, alguma coisa que assim, que marcou vocês negativamente, mas não negativamente no sentido de, putz, o mundo vai acabar, mas assim, fala assim, cara, isso aqui eu aprendi que eu nunca vou fazer, eu nunca vou repetir, e se eu tiver que orientar as pessoas, nunca repitam algo nesse sentido? Cara, uma coisa que eu levo muito pra mim, assim, qualquer pessoa que trabalha comigo, é que a gente prepara o profissional para a vida, não simplesmente para trabalhar ali. Perfeito. E teve um momento que eu tive uma oportunidade para sair de uma empresa e um gestor chegou para mim assim, cara, você tem certeza que vai fazer essa decisão? Você nunca mais vai trabalhar em Minas Gerais. Nossa. Se você fizer isso. Cacete. Foi uma tentativa, enfim, de me amedrontar de alguma forma. Ameaça, assim, né? assim, nesse sentido. Vantagem na cara. E obviamente eu entendi que não era nada daquilo, estava muito tranquilo com a minha decisão, sabia que não era nesse sentido, mas é uma coisa que eu levo muito para minha forma de lidar com as pessoas. Cara, você tem uma oportunidade, é melhor, faz sentido, vai lá, se precisar, você volta para cá, não tem problema. Porque é importante a gente entender que o mundo gira, as oportunidades vão acontecer, é importante que a pessoa esteja comigo porque ela quer estar ali, porque é importante para ela que ela vai conseguir entregar, e não simplesmente com processo de fazer uma ameaça, de permanecer, de Perfeito. parar o sonho. Você prepara um filho para a vida e aí você não quer preparar um executivo, um colaborador. Porque a gente tem que tomar o cuidado de não preparar para a minha vida, né? A vida dele, não para a minha vida, não porque eu simplesmente preciso, né? E aí, por isso é importante a gente se cercar, assim, tem uma frase do Obama que é muito legal, assim, para mim, que é a gente é o tamanho da equipe que a gente cria. Então, cara, é importante que a gente, não só essa pessoa, mas que tenha uma equipe debaixo dele, que a gente consiga fazer isso. Cara, as pessoas vão movimentar, é importante, elas têm sonhos próprios, elas vão ter ideais próprios, é importante que a gente ajude elas a conquistar isso. Se for comigo, ótimo, se não for comigo,
Assim, Tá perfeito. E aí por isso que elas vão estar contigo até aonde for. É bom, não é bom, cara, então volta, fica comigo aqui um pouco pra te ajudar. Mas isso aí, vocês conhecem, o João Pedro, não sei se você conheceu o João, teve um momento que eu tava saindo e a gente sempre foi muito, passava sabendo de tudo, só que o processo tava demorando, falou, tá demorando demais, tá meio puto, não, calma aí, volta, calma aí, foi lá, conseguiu... Bom, vamos resolver pelo menos o tema aqui financeiro. Eu sei que tinha um tema de oportunidade, então vamos continuar a vida aqui. Então, você conseguir ter um ambiente de confiança pra você ter esse tipo de relação, E sai da liderança. isso faz toda a diferença. Você sai de uma parte cultural sua e... Não é sobre liderança. Eu falo sobre a 5, por exemplo. A gente tem hoje, vai fazer 20 anos de vida, tá com 19 anos. Eu acho que posso estar errando no número, vou errar por muito pouco, mas deve ter tido acho que 2 ou 3 processos trabalhistas em 19 anos. E teve mais de 30 pessoas que saíram e voltaram. No Brasil, isso é um grande Não, nada. Perfeito. E acho que pessoas, acho que esse negócio, entendeu? E deixar sair. A pessoa às vezes precisa viver aquela experiência Perfeito. e voltar para. Não quer dizer que ela é ruim só porque saiu, ela é ruim pra mim. Acho que esse é um tema legal, enfim, que eu conheço bem o de mim lá com essa 5, esse tema de sair e voltar, né? Porque isso mostra que, assim, putz, ok, cara, se é bom pra você, vai. Porra, não foi bom, cara, você pra mim é que era importante, quer voltar? Isso é muito legal também, né? Eu volto em outra posição. Hoje a gente tem 2 diretores que foram pro mercado e voltaram para Elo e hoje estão como diretores da empresa. Então, Boa, top. Uma coisa que E aí? que eu corrigiria em mim, acho que na minha carreira aí, que eu acho O que marcou aí? que me marcou, que assim, eu sempre fui muito mais coração do que razão. Tá. Então, às vezes, sendo mais coração do que razão, eu acabo falando mais do que deveria sem pensar. Então, isso é uma coisa que durante a carreira acho que me prejudicou em alguns lugares. Eu fico brincando que quando eu trabalhei na Vaia, na Nice, se tem alguém que tem ficha corrida no RH, sou eu. Porque eu sempre falei o que eu quis, eu nunca tive receio de falar. E às vezes eu falava de forma errada. E acho que sempre me deram razão no que eu falava. Pra mim é o como. O como eu falava às vezes de forma muito agressiva. E porque estava explodindo e não conseguia ter essa mistura entre razão e paixão que acabava tendo. Sempre tive paixão pelo que eu fiz. Então, quando alguma pessoa estava discutindo alguma coisa importante e não estava demonstrando aquela paixão, me incomodava num grau máximo em relação a isso. Entendi. E isso acho que com o tempo você vai pegando um pouco mais de experiência, sabendo na hora de dar um feedback de uma forma um pouco só com a pessoa, em vez de dar em grupo. Como a minha paixão era muito maior, subia aquela temperatura para mim, eu dava bronca na frente de todo mundo. Então isso você tem que melhorar. Então acho que isso com o tempo, essa experiência você vai pegando. E essa é uma verdade, que assim, eu já repeti algumas vezes aqui o Trevisan. O Trevisan teve aqui uma vez e falando que a gente tem que ser a melhor pessoa pra gente primeiro, pra quem te ama, nossa família, porque esse tipo de explodir a forma de falar, cara, você vai ver em casa, velho. Em casa você fala de qualquer jeito, alguma coisa te incomoda e você já, por quê? Porque, de novo, tá ali com a tua família. E se você estivesse no mundo corporativo, você não falaria disso. Quando ele falou no dia aqui, eu tinha, acho que foi ano passado, sei lá, eu tinha recente chamado a atenção do meu filho, um negócio de nota de escola no quarto. Ele tava, putz, cara, mas como é que tua nota? Tinha uns coleguinhas dele, como é tua nota? Mas assim, cagaram pra mim, mas putz, quando ele falou aquilo, eu fiz assim, a primeira coisa que veio à cabeça. Feedback no privado, elogio no coletivo, que assim, nunca no mundo corporativo você faria isso. E você tá praticando dentro de casa. Fora quantas brigas, seja mulher, seja filho, tu fala, tu acha, ele já me conhece, sabe que eu sou apaixonado. E a gente não tem esses cuidados. Se você parar pra refletir dentro de casa, fala assim, cara, como é que eu me comporto com as minhas equipes, com o meu líder? E você para pra refletir, como é que eu me comporto dentro de casa? Você vai ver que você se comporta, na maioria das vezes, pior dentro de casa do que na empresa. Então, esse é um tema que, a gente não vai acertar assim, mas tem que estar se policiando, porque, cara, não, tinha que ser assim, prioridade máxima tá ali. E isso acontece dentro das equipes. De vez em quando você tá tão dentro da tua equipe que você relaxa com a tua equipe de trabalho também, você fala de uma forma, o pessoal me conhece, sabe que eu sou. Não é porque te conhece, não sabe como é que você não tem que tomar os cuidados que você teria com o chefe, com o presidente, certo? Até mais. A gente falando aqui de equilíbrio, né? Então, como é que vocês equilibram a vida pessoal, profissional? E é bom, né? A gente indo agora aí pra reta final. Tô falando que se deixa a gente aqui, a gente vai ficar aqui até amanhã, ó. Se tiver essa água batizada, vai embora. Boa. Como equilíbrio, que hobby vocês possuem? Quem são vocês? O que equilibra vocês? E quem são vocês fora do mundo corporativo? O que vocês gostam de fazer? Excelente. Boa aí. Eu gosto muito de esporte, né? Como eu tinha dito, assim, eu tinha até muito sonho do futebol, depois
andava com as 3 chuteiras dentro do carro ali. Tipo, Mas futebol não deu jeito, viu que não tinha muito jeito, falou assim, cara, acho que isso aí não... Melhor é trabalhar pelo... Vamos trabalhar, vamos pegar o Excel, vamos fazer alguma coisa ali com ele. Mas sempre levei o esporte como um hobby muito legal. Gosto muito de música, então eu toco teclado, toco piano, toco violão, então às vezes... Mas eu gosto de fazer isso muito pra mim, assim. Então às vezes eu prefiro trancar dentro do quarto e tocar pra mim mesmo, e eu mesmo... Não, mas como assim? Tem festa, aí vai subir no palco pra tocar na banda também, A gente pode combinar. Nosso encontro do Conexão já tem ali. Legal. Beleza, eu ia fazer. Mas eu gosto muito. Aí, depois do... Mas você gosta de tocar mais o quê? Que tipo de... Cara, um pouco de tudo, assim. Eu gosto de aprender. Então, assim, o samba tem uma dificuldade, eu gosto de tocar samba. O pop rock foi a minha... Eu já tive banda de pop rock, então eu gosto de lembrar um pouco da minha adolescência, de banda. De banda. Mas aquela música que... Quem é aquela que tu tá assim, pô, tá estressado? Vamos lá, tá estressado, que tu chega assim, vou tocar essa música aqui porque dá uma... Dá uma desaliviada. Eu gosto muito de... Aí mais um Dave Matthews, um John Mayer, alguma coisa mais nesse sentido, assim. Aí... Vamos encerrar hoje com música aqui. O cara vai cantar. Não, cantar eu não toco. Eu garanto tocar. O cantar não garanto muito. Mas eu acho que a válvula de escape maior ainda é o esporte, assim, né? E aí depois da pandemia eu comecei a correr mais, fiz uma maratona em 2022. Continuo correndo. A maratona mesmo, os 42 lá. Maratona mesmo, 42, fiz umas 3 meias. Faço crossfit, agora tô começando no tênis, então acho que o negócio... Beach tênis? Não, tênis mesmo. Mas o beach tênis ainda não, mas se tiver a gente vai também. Gosto de esporte, né? De alguma forma, né? O que tem me dificultado é assim, meu filho nasceu tem 1 ano, eu ainda não conseguia adaptar toda essa rotina, que é um negócio que faz diferença para mim no dia a dia, de eu conseguir fazer as atividades e dar o apoio lá para a esposa também, senão também... E também... fazer o trabalho, né, que precisa ser feito. Então, acho que é muito um pouco dessa... Boa. E até aproveitando essa pergunta, sempre faz a pergunta aqui no final também, um superpoder seu. Tu fala o seguinte, cara, isso aqui, se alguém me pedir... Não, isso aqui tem que pedir lá pro Gui, pro Guido, pro Pereira, enfim, aquela coisa que todo mundo... não... Assim, se alguém da família, alguém precisar, não, esse tema aqui, eles pedem pra você. Cara, um pouquinho do que eu falei, assim, eu gosto de resolver problemas, sabe? De pensar um pouco diferente, assim, se tem alguma solução, normalmente as pessoas me procuram um pouco para tentar achar uma solução diferente, trazer alguma coisa, alguma outra visão, seja do trabalho, seja em casa, seja qualquer coisa. Organizar uma festa, não, o que quer fazer diferente? Manda lá. Eu costumo ter algumas ideias diferentes, assim, para poder ajudar, acho que é um pouquinho disso. Legal, bonequinho super criativo. Quero fazer, calma, antes de fazer padrão, vamos perguntar ao Gui se tem alguma ideia diferente pra ficar mais bacana. Legal. Eu não falei de esporte, mas eu sempre, minha vida inteira foi esporte. Nunca muita coordenação no pé, muito mais nas mãos. Sempre um cara muito mais manual. Eu fico brincando que eu brinco com a minha esposa que eu tenho 2 mãos direitas, ela tem 2 mãos esquerdas. Mas assim, eu sempre... joguei basquete, então sempre joguei, fui federado, campeonatos, a vida inteira. E quando parei o basquete, 17, 18 anos, que é a época que comecei a trabalhar, parei de jogar, engordei, fui jogando durante um tempo, depois casei, já não fiz mais nada em relação a basquete. Esporte coletivo. Mas sempre me cuidei, corrida, musculação, até uma época que eu resolvi estar fazendo muito pouco, meu peso foi subindo. Depois da pandemia, acabei batendo 127 quilos. E comecei a sentir até dificuldade de... Até participar de eventos era um incômodo para mim, por causa de dor nas costas, tá cansado, você não quer já ir, você fica muito... E de 1 ano e pouquinho para cá, resolvi mudar meu padrão de vida. Falei, vamos, fui nutricionista, nem nutrólogo, fui endocrinologista, nutricionista, e comecei a fazer uma dieta mudando a alimentação e colocando esporte como prioridade. Então hoje eu tenho uma atividade que é 2 vezes por semana musculação, 3 vezes por semana aeróbico, 1 vez pilates e mais fim de semana alguma coisa eu faço. Mas aí continuou voltar a jogar? Não, só academia. Muito receio ainda, tava correndo bastante, aí machuquei o pé. Rompi o ligamento do pé, aí você fica 6 meses parado, aí você acaba segurando um pouco. Na cidade você tem que tomar cuidado para não exagerar. A esposa fala, corre, não corre, anda. Aí você vai correr, você vai machucar. Aí você fala, não vai.
Aí 2 banhos. E depois você... Oi. E o superpoder, e aí? Algo que é assim... Poder hoje que todo mundo, a família inteira, amigos, me ligam direto, é qualquer problema que eles têm com alguma tecnologia. É o menino da tega, o menino do computador. Não, Então, é assim, não, o cara tá assim, uma amiga minha comprou um BYD e falou, não tô conseguindo fazer isso, preciso que você faça. Vou deixar um HD na tua casa, você vai ter que baixar filme e colocar legenda no passado. Põe legenda nos filmes, tal. Então fazia isso. Tô com o iPhone, não tá funcionando, tem que fazer upgrade do iPhone. Não era que nem hoje, né? Que faz automático. Você tem que fazer upgrade, baixar o firmware, baixar o negócio. Não, chegava iPhone toda semana em casa pra fazer pra desbloquear iPhone. Pena que a gente não te conheceu. Era uma coisa, sempre assim, a família inteira... Fora a mãe, que minha mãe sempre liga e fala, precisa de alguma coisa, mas... Configura, precisa apertar esse botão. Não, mexe, faz aí pra mim, faz aquilo. E às vezes eu não sei também, é uma coisa assim que eu fico brincando, né? Você vai pegar alguma coisa da Microsoft. A pessoa me pergunta, eu uso o Apple hoje, eu não sei mexer mais em Microsoft, você vai perdendo, né? A pessoa pede pra mim. Mas eu vou ficar, talvez alguém que mexe com o Microsoft vai fazer em 3 cliques, vai resolver. Eu vou ficar 3 horas. Mas eu vou acabar as 3 horas e vou resolver. Vai. Mas o pessoal passa lá e deixa lá. Mas eu sempre fui muito assim, sempre acabam trazendo muito pra mim. Mas até compra aquela coisa assim, não preciso comprar uma TV, preciso comprar... Não, qual é a melhor Smart TV ali? Vai fazer as compras de tudo. Pesquisa, então pedem pra comprar, não sei qual comprar. Então fica muito tecnologia. Boa, menino da tecnologia. Show. Então vamos pra gente fazer o fechamento. Não, amanhã, antes do fechamento, fazer uma pergunta. Não, essa já que o Fábio tá de viagem, também pode falar. Se a gente tivesse agora 2, 3... Tá bom, 2, 3 da manhã aí no nosso bar, bebendo e tudo, é isso. Quer dizer, tem que saber se o Benção pode, que tem um negócio do controle lá, tem a história do controle. Putz, cara, uma coisa que aconteceu com vocês, aquela tragédia cômica, aquelas coisas, algum cenário que você contar, não, 3, que pode ser publicado, né? Alguma coisa você contaria numa roda naquele momento que tá todo mundo já rindo alto pra caramba, dançando música de propaganda, aquelas coisas, alguma coisa engraçada que aconteceu com você, assim, putz, agora eu tô rindo, né? Mas naquele momento, não... Curiosidades engraçadas pra, novamente, gente, são pessoas reais, vida reais, que acontecem coisas também, né? Cara, o Gabriel vai me matar, mas vou lembrar que o Gabriel Cossic... E tava com ele. Teve uma vez que a gente foi pra Diamantina, Carnaval, e a gente indo de carro, ele passou mal no meio do caminho, precisou descer do carro, ele caiu numa vala, todo, teve que trocar de roupa. Vocês iram pra festa? Indo pro carnaval. Ele voltou pro carro, a gente tava indo embora, eu falei, nossa, esqueci minha carteira lá dentro, tive que voltar lá de novo, achar, cara, no meio do breu, 4 horas da manhã, mas achou e chegamos... Não, na carteira, na hora que caiu a carteira, tinha que... Caraca, puta... Resumidamente, eu fiz um resumo aqui pra não ter que ter corte. Caraca, mas assim, porra, imagina você tá indo pra festa, sujou. Sujou todo, se perdeu, quase que fica sem carteira, pelo menos achamos a carteira. Não, e o Gabriel tem que ver, ele tá falando, não, tu tem que marcar um dia pra ir, pô, mas eu sou tímido, não sei o quê. Não, vamos, só vamos, né? Olha, porque tem que vir responder essa boa. Já a outra parte. Boa. Caraca, uma vez a gente estava num evento da Havaia, e eu e mais 3 pessoas da Havaia, a gente resolveu dar uma emendada no evento e resolveu ir pra Denver pra ir esquiar. Vamos esquiar 3 dias. Não era Snowville. Era o nome da cidade que a gente tinha que ir. Chegamos na cidade, pegamos um mapa lá, colocou, sei lá, Snowville, colocou no negócio. Era 200 quilômetros pro norte. Chegou no hotel, pegamos o hotel que a gente tinha reservado, entramos no hotel e perguntamos pro cara, quanto tem pro dia seguinte de manhã, tá fazendo check-in no hotel, dia seguinte de manhã a gente quer sair cedinho, quanto tempo até a estação, né? O cara, que estação? Que estação de esqui? Aí eu falei assim, não, a estação mais próxima daqui é mais de 1 hora. Depois a gente foi descobrir que existia a cidade, eu não vou lembrar o nome da cidade, era Snowville, e existia a estação de esqui, que em Snowville, que é 200 quilômetros para oeste de Denver. E para voltar, você tinha que andar 200 quilômetros para cá, pegar o rodoanel de Denver e vir para cá. Era 3 horas e meia. E você a gente errou a cidade.
Erramos a cidade, tivemos que pegar, voltar e fazer isso. Não, mas foram. Chegamos, não tinha hotel, porque o cara ainda cancelou o hotel, não cobrou o hotel da gente, que ele podia ter até cobrado, mas pegamos um outro hotel, aí chegamos num hotelzinho de estrada, que era perto da estação Verdadeira. A pessoa tava dormindo, porque era aqueles hotéis de estrada, não tinha ninguém. Aí, sabe aquela viagem que dá tudo errado? E eu acho que na viagem, o primeiro dia de esqui que eu fui esquiar, eu resolvi fazer snowboard. Eu nunca andei de skate na vida, então eu já tinha esquiado, resolvi fazer snowboard. Errei igual. Resolvi fazer snow, peguei o snow, eu e o Jabel, que a gente tava junto, pegamos uma menina pra ensinar a gente, pra dar aquela aulinha naquele lugar. A menina falava, devia ser uma menina de 18 anos, texana, sei lá o que ela falava, e ela falava pra mim, pro Jabel, faz isso. Eu virava pra ele, o que ela falou? Eu falei, não tenho a menor ideia. A gente não entendia o que ela falava, a gente tentava fazer mais ou menos com ela. Sei que ela desceu umas 10 vezes essa rampinha aqui, falou, podemos ir pra pista. Eu diria que assim, na terceira ou quarta descida, eu tomei um tombo que eu fiquei, acho que eu devo ter quebrado o cóccix, eu não acabei não fazendo nada, que eu não conseguia durante um ano ficar sentado sem ter dor do negócio. E eles ficaram 3 dias, eu fiquei tomando café 3 dias e eu não consegui. Então, sabe a viagem, dá tudo errado. Não foi pro lugar errado, não entendia nada. Não tinha nem um tradutor hoje em dia. Hoje em dia o telefone, você... Último dia, a gente falou assim, não, vamos pra Denver, a gente vai dormir em Denver, depois vai pegar o voo aqui de Denver. Meu, sábado à noite, vamos sair pra balada no sábado à noite. Não, Denver, 11 horas da noite, fecha tudo. Então, a luz, sábado à noite, a gente querendo ir pra algum lugar, um bar, não tinha onde ir. Então, sabe, tudo errado. Caraca, mas em viagens é um momento super propício pra acontecer essas coisas. É uma cultura diferente, hábitos, tudo diferente, né? Essa podia... E aí, é tua? Já tive vários, cara. Já troquei o aeroporto aqui, Guarulhos, pro Congonhas, e lá não era. Teve uma outra situação de que eu tinha que trabalhar no HSBC, tinha que comprar uma passagem para ir para Curitiba, né? Porque a sede ficava do HSBC em Curitiba. Aí quando eu cheguei para embarcar lá, fazer o check-in, despachar a mala, ela olhou e falou, cara, mas você já tá em São Paulo? Na verdade, eu comprei o trecho invertido, né? Caraca! Você já tá aqui, você já chegou, você tá fazendo aqui. Eu falei, não, eu quero pra Curitiba. Não, você comprou o inverso, né? Tá, então acontece... Pare. Cara, acontece de tudo. Ele falou de viagem, também teve várias, teve lá com o Joel, a companhia lá do... Se beber não case, lá em Las Vegas, nego me ligando, e enchido os cornos. Cara, vocês estão me ligando, o que houve? Não, tinha combinado cedo e você tá vivo. Mas teve uma vindo de uma premiação, que a gente fez escala em Houston. Tava com o Olímpio, um abraço Olímpio. Tem que vir aqui também que trabalha comigo. O Olímpio tinha um puta medo de avião. Um outro executivo trabalhava comigo. E aí quando chegou lá em Houston, tinha um voo pro Rio e pra São Paulo. Aí que os caras falaram, e ele já cheio... Não, o avião teve problema pra poder ir porra nenhuma. Porque se não tiver cheio, nego, só que nego fala tem problema e assim, normal, avião com problema, nego, todo mundo fica desespero mesmo, todo mundo desesperado. Aí ele conseguiu vir pra São Paulo, o avião que não veio foi do Rio. E eu fiquei lá conversando com um monte de gente vindo pro Brasil. Eu com meu enroleixo no inglês me virar, tinha gente que não tinha, a gente começou grupo de brasileiro juntos. Aí na hora os caras tudo de mau humor. Porra, os caras dando esporro, a gente quase meia-noite, já não tinha mais ninguém no aeroporto, e os seguranças tudo de mau humor. Aí tinha um grupinho que foi pegando lá os vouchers, né? E a gente falou pra uma pessoa lá, pô, não tem como a gente ficar junto, não? A galerinha ali que enturmou falou, não, melhor vocês ficarem com esses aqui. Eu era um dos últimos, né? Porque tinha muito casal. Que tem gente que tá ficando em hotel de beira de estrada. Quem ficou em hotel de beira de estrada? Pô, eu ficar no hotel de beira de estrada por último, depois não tinha táxi, a gente teve que arrumar um jeito lá de alguém levar a gente. Chego no hotel, todo mundo entrando primeiro e eu sozinho por último, e não tem mais quarto pra você. Eu, como assim não tem mais quarto pra você? Aí eu comecei a filmar o meu voucher e tinha um casal que tava assim, não, tu quiser dorme com a gente. Putz, cara, pô, assim, ok, se não tiver jeito, não tem jeito, né? Enfim, e não era nem incômodo pro casal. A mulher foi e arrumou um pra mim. Cara, um negócio tudo um lugar fedor. Eu falei, meu Deus do céu, cara, mas vamos ficar aqui e por aí pro dia seguinte. Mas a única coisa, aí eu vou falar a coisa legal dessa história. Quer dizer, eu vou falar legal porque deu tudo certo no final. Porque eu acordo de manhã, todo mundo já se agitando lá e tem aquela coisa que o voucher é pouco. Na hora que eu vou e falar com ela em português, cara, fala em português, tem um senhor que veio e me abraça. Do nada, eu falo assim... E o coroa começa a chorar junto com a mulher. Por quê? Porque eles estavam fazendo negócio na Disney. E os filhos botaram ele no voo pra vir com a escala. Só como perdeu, não falavam nada de português, de inglês, nada disso. Conseguiu chegar no lugar. Na hora de entregar ali, entregou o passaporte. A menina segurou o passaporte, então achando que não vinha mais. Que eles tinham um filho doente que cuidava, assim, um monte de coisa. E desesperado, achando que não ia voltar mais pra casa. Eu falei, cara, pelo amor de Deus. Levamos.
E durante, sei lá, vou falar que durante uns 3 anos, eu não sei se eu tenho mais o telefone, não sei como é que eu escrevi, todo dia, era março, abril, maio, sei lá, no dia ele me ligava. Não, tô te ligando, pô, lembra do dia que você me salvou, que não sei o que, blá, blá, blá. Então, assim, era uma história trágica que no final ficou um negócio legal, mas assim, pô, que merda, cara, que fim do mundo que a gente foi pro lado de lá. Mas tem essas e muitas outras, mas é bacana pra gente dizer o seguinte, histórias acontecem com todo mundo e às vezes a gente se cobra tanto pelas coisas, né? Aconteceu, olha pra frente. Óbvio que a gente não quer cometer os mesmos erros e tudo, mas tem gente que fica se punindo, tem gente que fica arrastando corrente, tem gente que fica pesado. E acho que quanto mais leve a gente ficar, mais a gente vai abrir espaço pra coisas boas, que assim, cara, tem coisas boas, tem gente do bem, tem gente que se estressa com o tema que, pô, é legal, acabou. A vida que... A melhor coisa que tem é criança. Criança, você olha lá, pau quebra entre elas, 10 minutos depois estão brincando de novo e tá tudo certo. E tem gente que leva estresse pro coração. Não quero mais falar com eles. Então acho que nesse momento é importante pra dizer que assim, cara, trabalham, aprendam com erros, evoluam. Nem sempre as coisas vão do jeito que você quer que aconteça. Tem problema do lado pessoal, mas assim, acho que depende muito também deles do que da gente, né? Do que dos outros. O pessoal costuma terceirizar muito problema, né? A culpa da empresa, a culpa é do outro, a culpa não sei o quê, mas ninguém faz nada. Então, assim, pra fechar, super, super obrigado. Queria de novo agradecer, Fábio. Porra, obrigado, irmão, mais um dia aqui junto com a gente. Obrigado os dois por terem topado, por ter compartilhado um pouquinho da história de vocês. A gente sabe que depois vai chamar pro lado de cá, né? Aqui toda brincadeira, vem de convidado, vem pra cá de co-host. Então, queria que você... Bom, assim, duas coisas pra fechar e o desafio que agora eu tenho feito, que é mais divertido, que é pelo seguinte, rodada de arroba de novo, quem quiser acompanhar vocês na rede social, enfim, que vocês fazem, história para acompanhar vocês. Que vocês dessem uma frase final, algum recado, já falaram um recado final aí, uma frase que vocês gostem, enfim, alguma mensagem para dar para quem tá assistindo, para que reflita e haja, porque tem gente que, porra, não é legal, cara, isso me fez refletir. Tá, o que você fez com isso? Nada. Então que vocês reflitam e hajam, mas o desafio final é o seguinte... Vocês ajudaram, eu tenho absoluta certeza que vocês transformaram a vida de muitas pessoas na história e na carreira de vocês. E isso é inegável. Tem muitas pessoas que também ajudaram na carreira de vocês. Então acho que a gente também é um pouquinho de muitas pessoas. Então que em nome de todas essas milhões de pessoas, vocês escolhessem uma pessoa para agradecer por ser que foi uma pessoa que foi ou seja o que foi importante. Já tô avisando antes quem tá assistindo. Tem 1.000, 2.000, 5.000, todo mundo. Porque quando você fala de uma pessoa mas é só para agradecer uma pessoa em referência a todas as pessoas que transformaram a vida de vocês e ajudaram vocês a serem essas pessoas especiais como vocês são, as pessoas que inspiram, ajudam muitas outras pessoas, mas que acho que é sempre bom de falar que a gente não consegue nada sozinho, né? Então tem sempre pessoas que ajudam a gente e gratidão não é só falar obrigado, às vezes a gente tem que ou ajudar, ou agir, ou simplesmente reconhecer a importância. Então, simples, rodada de arroba, frase final... e que escolhessem uma pessoa que representasse todas as que passaram vocês para fazer um agradecimento por ajudar vocês a ser essas pessoas incríveis. Mas mais uma vez, super, super obrigado, foi top demais. Eu que agradeço, para mim foi um prazer poder compartilhar conhecer um pouquinho das histórias e tantas conexões que a gente muita similaridade, vai achando, e é super legal isso. Super legal poder conhecer um pouquinho. LinkedIn, Guilherme Pereira Silva, Instagram, Guido PS. CEO do Grupo Elo hoje. Assim, na pessoa, é difícil, né, falar de uma pessoa só. Acho que vou até aproveitar o Dia das Mães, agradecer minha mãe, né, obviamente pela criação, pela forma como ela criou cada um dos meus irmãos, e a legal. Também, eu acho que ela foi uma fonte de inspiração. Minha mãe voltou a trabalhar aos 50 anos. Que legal. Enfim, teve uma jornada de inspiração muito forte, mas super legal a vida a dedicação que ela deu aos filhos, né? E continua trabalhando? Ensinou. Aposentou uns 2, 3 anos atrás, mas parou efetivamente agora. Legal. Já fez um pedacinho da casa dela, de Airbnb, enfim, tem que estar... Já tem que estar ali O lado empreendedor já... o lado empreendedor, ó, que maneiro. Então, super importante. E pensando numa frase muito, cara, eu acho que, assim, eu acho que a melhor forma da gente moldar o nosso futuro é escolher as pessoas que estão perto da gente, né? Então, eu acho que, como você disse, assim, cada pessoa foi importante nessa conexão, nessa construção da pessoa que hoje, cada um deixou um pouquinho desse legado. Mas escolher bem quem vai estar com a gente vai ajudar a gente a ter um futuro melhor. Então, eu acho que esse é um bom aprendizado, um bom legado que eu levo
a vida, assim, eu acho que esse é o fundamental, né, nessa construção não só de carreira, mas de vida mesmo, né? Eu acho que isso que é o importante, se cercar dessas pessoas importantes para nós. Sem dúvida, é 1000%, cara. Faz toda a diferença no nosso futuro, as pessoas na nossa volta. Então não adianta que você... eu vou fazer meu futuro. Sozinho você não faz. Perfeito. Boa. Legal, obrigado. Obrigado a todos aí. Show, meu amigo. Legal participar disso, pode convidar sempre. Boa, top. Agora... LinkedIn, Instagram, é tudo Bevatsman, ou Bension, até que é bem simples. Como pessoa, não é uma média, tô falando pra pessoa que vai assistir, mas a minha esposa. Legal. Eu acredito muito, assim, que eu sou o que eu sou muito por causa dela. Bacana. Eu acho que a força que teve e esse trabalho do prematuro que teve na minha casa, que me dá estabilidade de toda a criação, que dá toda essa estabilidade pra mim, fora o jeito que a pessoa é o que me ensina todo dia. Que legal. Então, minha esposa, acho que acho a minha grande inspiração aí. Como é que é o nome dela? Denise. Como é que é o nome da sua mãe também? Maria da Conceição. Maria da Conceição, Denise, show. Então, parabéns. Acho que assim. E acho que a frase, eu queria até usar a frase que eu comentei. Eu acho que acredita sempre. Sempre dá certo. Nunca vai dar errado. Boa. Nunca vi dar errado. Acho que isso é o... Tem que acreditar. Acho que a gente tem que acreditar. O teu sonho é esse. Lógico, ninguém é louco de fazer de qualquer forma, mas acredita e vai pra cima e seja feliz. Perfeito. Boa. Top. Boa. Bom, vamos lá, o @Fábio Bittencourt, então por aí vocês me acham tanto no Instagram como no LinkedIn. A gente pode se manter conectado, conversar, trocar ideias. Acho que eu vou copiar aqui o legal de passar aqui várias vezes é que a cada momento você pode agradecer alguém. É verdade. Mãe, meu pai, meus filhos. O que dá pra... Pela quarta vez, e aí eu verdade. Já tinha pensado também da mesma forma, vou agradecer assim, a minha esposa, porque tem aquela frase que eles dizem que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Eu só acho que eles erram ali na colocação da frase que é ao lado. Ao lado, isso. Né? E a minha esposa realmente, a gente tá junto há 30 anos, eu falo pra gente, tá mais tempo junto do que separado. Então, cara... 30 anos, 30 anos, então... Caraca. De fato, uma grande parceira. Cristina, te amo, obrigado por tudo. Boa, legal. Tem mais tempo junto do que... tem aquela coisa mais... Tem mais tempo de história do que de futuro, mais tempo de vida. Top, legal. Cara, super obrigado. E vou assim, eu não costumo falar frase no final, mas só vou repetir a do... nunca vi dar errado. Putz, cara, isso aqui... eu acho que a gente... Aqui nós passamos mais de 300 executivos e o que acontece aqui das histórias de vida de correr atrás, de o que você faz quando dá errado, quando você olha pra frente, de você ver que não tem fórmula mágica, mas se você tiver o mínimo de buscar conhecimento, buscar informações e tudo isso. Então, apesar de não ter fórmula mágica, existem algumas características de diversos executivos que passaram por aqui com os seus perfis que fizeram com que eles virassem executivos. Então, principalmente em relação à atitude, todos eles tiveram. Então, nunca vi dar errado quando você tem atitude, parte de você querer que isso aconteça. E nunca vi dar errado se você tiver pessoas próximas, boas, com você e você não quis fazer sozinho. Então, acho que isso conectou muito com o que vocês falaram. Super obrigado. Pessoal, não prometi pra vocês no início, aí, ó. Pra não esquecer, Motiva, Uso Space, Bidu, A5 Solution Live Person, Link2Go, Cliente SA e Hypesoft. Não prometi que seria um dia incrível aqui, cheio de inspiração. Super obrigado por vocês ajudarem a viabilizar, levar esse conteúdo para muitas pessoas. Se a gente conseguir ajudar uma pessoa, né? Acho que a gente tem nosso propósito aí executado. Legal? Até o próximo episódio, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Tchau, valeu. Obrigado, gente.